Eu tenho essa teoria que é, eu sinto que se um país estiver a falar de uma modalidade como o ciclismo, quer dizer que está tudo bem com esse país, não é? Se chegas a ciclismo, se o tema durante 3 dias é o ciclismo, pá, quem dera, não é? Quem dera que vivêssemos nesse país. Ou então pode ser o efeito oposto. Está tão mal que tu tens de arranjar um escape, seja ele qual Ah, for. sim, 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 Como é não há verdade. dinheiro para drogas, ok, temos o ciclismo. É o que há. Sim, 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 sim. É o que há. Pois é. A volta a Portugal passa aqui num dos canais maiores É na ou RTP, na RTP. RTP1? Penso que sim, pá, penso que seja na RTP1, sim. Certamente haverá pessoas mais novas, quando aquilo está a dar no verão, sentam-se em casa. Ei, deixa-me lá ver quem é que vai ganhar a prova de hoje. Quando eras mais novo não vias? Coincidia com as minhas férias no Alentejo e naquela altura não havia grande coisa a fazer. Ah, sim, sim, Ou sim, era era contar, falta de opções. Sim, sim. ou era contar formigas ou ver os ciclistas. Sim, Não sim, havia sim, grande compreendo. coisa. Ainda para mais o calor que se fazia sentir e naquela altura, eu não sei se é uma ideia que tem alguma força atualmente, seja as pessoas mais velhas, seja as mães, uma das piores coisas era está muito calor, tu não podes ir para a rua. Tu É verdade. desfazes-te com É este verdade, é sol, não é? verdade. Desfazes-te com É este verdade. sol. Havia horas determinadas para sair, era como se estivéssemos numa zona de guerra. No Alentejo, se calhar, passam pior com o calor, não é? Como estou agora a viver no Algarve, não é só a temperatura. Mais facilmente aguento temperaturas mais altas no Alentejo que essas mesmas temperaturas no Algarve. Depois entra a umidade e essas Ah, coisas. sim, sim, sim. Mais facilmente aguento 42 no Alentejo do que 38 no Algarve. Nós aqui tem essas fases do ano, mas normalmente nunca é um calor assim, sabes, aquele calor seco. Isso aqui não existe, pá. Tenho alguns familiares que vivem ou na Suíça ou em sítios que nevam, por exemplo, a Serra da Estrela, não estou a brincar. A respeito do frio, diziam a mesma coisa. O frio aqui é diferente do de lá. Se calhar entramos no campo da fantasia. Tu estás-me a dizer que 5 graus aqui é pior do que 20 graus negativos na Suíça, por exemplo, nos Alpes. Já começo a duvidar. O meu pai é camionista, então ele anda sempre em países em que está sempre mais frio que aqui. Está sempre com esse ar condescendente para connosco cá. Com o nosso frio, que sempre que eu estou com frio, ele está sempre com ar de coitadinho. Sabes lá o que é frio? Pode ser o lado geracional. Gerações mais velhas lidavam de forma diferente com a temperatura. É o álcool, não é? É o álcool, ok, não estava a pensar. Pensando no homem, é uma questão de virilidade. Eu sou tão homem que é sempre Pá, manga mas curta. abdico bem da minha virilidade, pá, sabes, pelo mau cobertor, pá. Era expectável que isso tivesse acabado. E em parte acabou, pelo menos nesse aspecto de eu sou tão macho, não preciso de vestir de camisas de lã. No entanto, depois há aquele pessoal que tem tatuagens, e já deves ter apercebido, há uma relação. Quanto mais tatuagens tens, mais corpo tem de estar à vista. Entras aqui numa situação, pode estar um frio do caraças, mas aquela pessoa tem o corpo todo tatuado, então está nu na rua. Pagou, pagou. Tu tens frio? Tenho, mas... É como mandas fazer um outdoor e tapares o outdoor, estás a ver, no inverno, não faz sentido. Pois, Não é? pois. Pagaste por aquilo, não é? Não sei se isto é uma percepção errada, mas a percepção que eu tenho é há cada vez mais pessoas tatuadas. Tenho a sensação que sim. Não sei qual é a percentagem. E é o tipo de coisa que faz falta nos censos. Não é Sim, quantas sim, sim. tatuagens tens, para perceber qual é a percentagem da população portuguesa que está tatuada. Desculpa interromper. O que é que tu achas do design das tatuagens? Achas que tem evoluído, tem ficado melhor ou... Depende muito do gosto de cada pessoa. Pois é, pois é. Porque se tu tiveres um sentido estético de merda, de repente vais pedir, eu apetece-me ter uma águia fundida num foguetão enquanto tem aqui uma cabeça do Sangoku de lado. Sim, 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 E o sim. tatuador até pode perguntar, mas acha que sim? Sim, é isto que eu quero, é a tatuagem que eu sonhei. Porra, que sonhos são esses? Larga as Pois, pois, drogas. pois. Tem Sim. muito que ver, primeiro com o sentido estético, depois tem muito que ver com as modas. Houve uma altura, não sei se já acabou, era, pensando nas mulheres, todas as mulheres tinham uma carpa. Carpas, mochos, aqueles O espanta-espíritos, golfinho. golfinho também. Daquilo que eu vejo, menos o golfinho. Muito mais carpas, muito mais mochos, muito mais espanta-espíritos. Não sei se já ouviste esta piada. Agora fizeste-me lembrar uma piada. Eu ouvi, acho que é um comediante do Norte que tem esta piada, não sei precisar quem é. O gajo basicamente imagina um golfinho a tatuar uma gorda. O gajo faz a inversão, percebes? De um preconceito que existe, que às vezes não é verdade, atenção. De que normalmente as pessoas com mais volume costumam tatuar golfinhos. Lembro que adorava essa piada, pá. Supondo que a pessoa vai continuando a engordar, a pele vai esticando e aquilo que começou por ser um golfinho, às tantas acaba como uma baleia azul. Não é? É verdade, é verdade. Vai Pode, esticando, pode vai correr esse esticando, vai risco. esticando. É verdade, é verdade.
Precisava de um estudo para perceber o período de cada tatuagem, mas durante muito tempo houve aquela mania, e aí é válido homens e mulheres, das estrelinhas. Sim, 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 sim. Seja no pescoço, seja nas pernas. Andaste na escola, não te deram cultura visual, não... Tu achaste mesmo que faltavam estrelinhas no teu corpo, é isso? Mas sabes que eu como sou uma pessoa invejosa, eu tenho sempre um prazer meio sádico de quando as tatuagens envelhecem mal. Talvez por eu não ter nenhuma. E acho que envelhecem todas. Achas? Quando eu era adolescente havia uma moda de tatuar no meio das costas uma tatuagem que era contra o mal olhado. Esse não me recordo. Era um olho com umas coisas à volta. Então lembro-me que aqui na Isso minha não me recordo. aqui em Braga havia muitas pessoas. Lá estava uma daquelas influencers de Facebook da altura. Mas perto do rabo? Pá, era mesmo no cimo das costas. Tinha-se ali um olho que era contra o mal olhado. Ok. E lembro que na altura uma influencer de Facebook aqui de Braga, muito conhecida, ela fez uma, então aquilo multiplicou-se pela cidade. Às vezes imagino que será feito essas pessoas hoje em dia, sabes? Se ainda andam com o olho nas costas. O que pode acontecer é, se elas não se revirem na tatuagem que fizeram, acontece aquilo quando aquelas tatuagens de relações, seja de namoro, seja de casamento, e depois Pois a é. coisa corre mal. Tatuagem por cima! Sim, 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 sim. Eu gosto sempre quando envelhecem mal. Talvez por eu não ter nenhuma, pá. Pá, nunca fiz porque penso sempre nisso. Eu daqui a uns anos não vou gostar, de certeza. Essas aí que são moda envelhecem-se quase sempre mal. Antes dessa, mas houve uma moda mais recuada que era as tatuagens tribais perto do rabo. Ah, sim, sim, lembro-me. Sim, sim. Lembro-me porque era uma zona para onde eu olhava. Eu deixei de ser machista tóxico aí, graças a esta. Mesmo as pessoas que têm um sentido estético, consigo perceber isto é fixe e até assim acho que se vai aguentar. Quem se deixa tatuar, o vício é sempre crescente. Raramente ficas só por uma tatuagem, depois duas, três, vais por aí afora até. E eu sinto que a partir da terceira o pessoal deixa de ter ideias. Eu acho que é tipo, pá, já estraguei já, olha, agora vai. Vou tatuar um Pokémon. Gostas do Sim, 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 Pokémon? sim. Nem por isso, mas. Sim, sim. Nem, Mas eu nem por respeito isso. mais as pessoas, pá. Eu respeito mais as pessoas que não pensam muito na tatuagem do que aquelas que pensam imenso e aquilo tem um Sim, sim. significado imenso por trás. Até percebo melhor uma pessoa que tatua mais sem sentido nenhum, numa de desrespeito pelo corpo, sabes? Por esse lado concordo contigo. A longo prazo também pode acontecer na cruz suástica. Antes de Ah, ser cruz pois é. suástica associada ao nazismo, aquilo tinha que ver com a cultura budista. Houve ali uma altura, budistas tatuavam a cruz suástica. Estás-me a fazer rir por causa. Sim, sim. Que Ou hoje em dia seja, andam aí Budas a passar exatamente. mal. Sim, Agora, sim. agora é mais difícil, mas eu recordo-me Sim, 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 sim. de há uns anos cenas no Nepal tirarem a cruz suástica, que ali não é cruz suástica, é cruz qualquer coisa, estão-se a identificar com a cultura nazi. Não, esta merda já existia há séculos, caraça. Ou melhor, o que eu queria dizer é esta zona de transição. Pessoas que tatuaram a cruz suástica quando não era cruz suástica, porque, ok, identifico-me com os ideais budistas, de repente aparecem os nazis, querem este símbolo e assim, e agora? Pá, E sim, agora? não houve tatuagem que envelheceu pior do que E essa. é Sim, sim. fogo. É impossível. Eu prefiro ter aqui. Agora está a pensar num nome particularmente nepalense. Gita loves Aníbal, por exemplo. Pensei que ias dizer Carlos. Por exemplo, uma nepalesa que foi para o Algarve e... Ou seja, tatuou isto por cima da cruz suástica. E ela nem conhece o Aníbal. Sim, 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 sim. Ela Não, nem claro, conhece o claro. Aníbal. Claro, claro, claro. E o outro passo é que isto pode acontecer. Qualquer símbolo pode ser apropriado por uma cultura extremista. Por exemplo, imagina que o Chega, daqui a uns anos, chega ao poder, torna-se uma ditadura, apropria-se, sei lá, de um mocho. O mocho fica associado à cultura extremista. Desculpa interromper. Não sentiste que isso já aconteceu mais ou menos com as bandeiras nacionais? No Brasil, ou mesmo com a bandeira portuguesa, com o hino, com o próprio hino. Uma espécie de clichê até no humor, não é? E os gajos das bandeirinhas, seja nas redes sociais, Sim, sim, normalmente sim. é um tipo de pessoa que tu já sabes bem o que é. Pois, pois, pois. Mais valia que se tivessem apropriado de um moço, como ias dizer. Uma carpa. Um espanta-espíritos eu acho que era engraçado pelo uma ala extremista a apropriar-se do espanta-espíritos, eu acho que seria engraçado. E de repente, há milhares de pessoas com aquela tatuagem. Pois é. Percebemos, elas eram extremistas desde o início, só que a gente não deu conta. Pois é possível que há uns anos atrás tatuasse a bandeira de Portugal. É possível que hoje em dia bote no Chega, não é? Já tinha tendência para gostar demais do seu país. Podem-se tatuar da cabeça aos pés. O que eu acho curioso é esse fenómeno de, à medida que tens mais tatuagens no corpo, menos roupa. No limite, teremos um país de nudistas. Sim, sim, sim. E a questão é, como é que a indústria da roupa
vai olhar para isto? Se imaginarmos este cenário em que toda a gente está tatuada da cabeça aos pés, só vais vender cuecas, não vais Pois vender mais nada. o grupo Inditex ia começar a financiar campanhas anti-tatuagens e Exatamente. esses gajos mina-nos todos, pá. Não há Focavam-se hipótese. em dois artigos, cuecas e bonés. Que eu Sim, sim, vendias à sim, Zara, sim, sim, só havia sim. dois artigos, cuecas e bonés. Antes de vir para aqui gravar isto, eu estava a pensar que tema será que vamos falar de que tema é que... Nunca me ocorreu tatuagens, pá. Nunca me ocorreu que íamos falar tipo 20 minutos sobre tatuagens, sabes? Não achas que faz falta? Também não tens tatuagens, não é? Não, não tenho. Não. Já viste, pá? Dois gajos que não têm tatuagens, de repente discorrem 15 minutos sobre tatuagens. Houve ali uma altura que teve quase, e se calhar foi a melhor decisão, não ter tatuado, porque hoje, Sim, sim, sim. É sempre a melhor, acho eu. seja por ser feia, seja por envelhecer mal, seja por aquilo que há pouco estavas a dizer, isto tem um grande significado. Passados 10 anos, isto não significa nada. Nada, nada, nada. Eu odeio a minha mãe neste momento. Ou que esticam demasiado. Tatuar aqui uns símbolos, uns hieróglifos egípcios, uns deuses egípcios, e isto depois um triângulo, porque não sei quê. Mas calma, onde é que tu vais, não é? Viste o Yu-Gi-Oh! Ou viste uma cena assim e agora pensas que és um faraó? Não, não faz sentido, não faz sentido. Ia dizer que tatuagens é uma coisa que dá para discorrer durante imenso tempo. Poderíamos ser acusados de nos estarmos a apropriar de um tema que não é nosso, Roberto. Os gajos não tatuados estão aqui a falar sobre coisas que não sabem, sobre Exatamente. realidades que não viveram, e a malta das tatuagens pode se chatear connosco. E certamente chatear-se-ia. Se puséssemos um trecho, por exemplo, no Twitter, certamente o que é que vocês estão a falar? E eu nos cair em cima. Certamente. Volta e meia gravo ou tiro um print screen de certas conversas e percebo que há universos paralelos. E cruza muito com isso que estás a dizer. O humor, pronto, nós já sabemos que causa aqui certa fricção, mas tem que ver com a forma como a maioria das pessoas reage à crítica. Há aquela crítica estapafúrdia. Dizer mal por dizer mal, mesmo uma crítica fundamentada, as pessoas reagem muito mal. Pois cria aqui mamarracho. Eu não sei se esta conversa já saiu. Esta frase que eu ouvi, eu acho que é elucidativa de um sítio onde nós estamos. A ideia era mais ou menos esta. E isto foi até, acho que num podcast entre humoristas, eu não me recordo quem é que foi. E eu achei isto fantástico. Não vamos falar do corpo, porque isso é subjetivo. Falamos antes das ideias, que isso é que é objetivo. Eu, ganda volta que isto deu. Tu quer dizer que o corpo tornou-se subjetivo e os pensamentos objetivos? Quando eu olho para alguém alto ou baixo, eu não posso dizer porque isso é subjetivo. Não há anões, não há gigantes porque a altura é subjetiva. Chegámos a este ponto, é um politicamente correto, uma versão 2.0, já está cá dentro, já não nos damos conta que estamos... Nós queremos ser tão corretos, tão virtuosos, que depois dizemos estas coisas que sem sentido nenhum. Eu penso sempre de onde é que isso sai, ou seja, se a pessoa está a dizer isso, pá, pode estar a dizer a coisa mais estúpida do mundo. Está bem intencionada, estás a ver? Só não quer magoar ninguém. E eu aí consigo ter alguma empatia. Consigo ter alguma empatia pela pessoa, sabe? Eu percebo esse lado, mas o que sucede muitas vezes, e os humoristas não fogem à regra, sabem mais ou menos as regras do jogo. O que é que se pode dizer, o que é que não se pode, até porque depois brincamos ou não com isso, não é? Depois esticamos a corda ou não. E o humorista é normalmente apanhado a seguir. Quando sai um bocado fora do tema, por exemplo, não vou fazer piadas sobre negros porque depois é mal interpretado, etc. Mas quando vai bater em pobres, ok, não há muito problema, aí descarrega o ódio todo. E tu percebes, este ódio não é apenas para os pobres, é ódio que tu não conseguiste canalizar nos outros temas e bates todo aqui. Em Portugal, seja por exemplo com o Seinfeld. Eu acho que está muito visível naquela série Comedians in Cars Getting Coffee. Ele às vezes mostra uma irritação extrema por uma cena de nada. Tu dás-te conta, essa irritação não é direcionada à colher do café ou etc. Ninguém consegue irritar-se a esse ponto. Irritações que tu foste colhendo por aí, só que não conseguiste canalizar porque é mal visto e então... Coitada da colher do café. Pá, eu tenho uma teoria. Eu antes de entrar neste mundo, ou seja, antes de começar a conhecer as pessoas do circuito, os comediantes, eu tinha ideias pré-concebidas sobre eles, únicas exclusivamente com base naquilo que ouvia deles em palco. E curiosamente, e acho que te vou surpreender com isto, depois de conhecer as pessoas pessoalmente, muitos deles corresponderam à ideia que eu tinha pré-concebida sobre eles. Ou seja, Ou seja, os preconceitos são válidos. É isso que estás a pá, dizer. estás a ver? Eu basicamente estou a dar razão à malta que diz este gajo é racista. Bro, olha, é possível que seja, de facto. Ou seja, claro que pode não ser e não é, obviamente não é garantido estar a fazer uma piada racista, que é racista. O que me tem acontecido normalmente é que em convívios pessoais têm-se confirmado certos preconceitos que eu tinha sobre comediantes, que eu tinha, pelo aquilo que ouvia deles em palco,
Não sei, pá, o que é que tu achas sobre isto? Isto pode ser polémico, não é? Das vivências, daquilo que eu tenho visto e ouvido, a mim sucede mais o contrário. Normalmente, eu dou-te razão se pensarmos nos comediantes que estão a começar, mas se fores para cima, o que sucede parece-me é o contrário. É o comediante projeta uma imagem de boa pessoa no palco e depois há especialistas nisso e podem ir a um extremo que deixa o humor para trás. Sim, sim, sim. Mas aquilo que me parece é o humor projeta a imagem de uma pessoa com a qual tu não te importarias de beber um café fora de palco. E pá, este gajo é um filho da puta, pá. Este Sim, sim, gajo... claro, claro, claro. Também já me aconteceu isso. Também já me aconteceu isso. É mais raro. No outro dia estava a falar com a Mariana Rosária e com o Eduardo Monteiro sobre isso, que é, estávamos a falar de percentagem de comediantes é boa pessoa. Uma conversa completamente estúpida, mas, Sim, sim. sabes? E qual foi o vosso resultado? E eu apontava para 90%. Boa 90, pessoa. 95%. Sim, Boas sim. pessoas. Ei, A Mariana já era mais pessimista e dizia 70%. eu acho que é uma estatística Pensamentos otimista. completamente ridículos. Não, mas eu acho que é muito otimista. Eu acho que é muito otimista. Sim, sim, sim. A quantidade de vezes que eu fiquei desiludido com comediantes foram pouquíssimas. Sabes? Acontece a mesma coisa a ti. Geralmente, que percentagem é que dirias que há na sociedade de pessoas más? Ah, pá, eu acho que é baixa. Eu acho que é baixa. Se calhar temos de definir o mal. Se pensarmos, é mau na medida em que mata uma pessoa, ok. Eu, quando é mau, é no sentido de mesquinho, sabes? Perverso. Ok. Hipócrita. Não diria hipócrita, acho que hipócrita somos todos um bocado. É mais a mesquinhez, a perversão, sabes? É mais isso que eu sei uma pessoa que é má. Ok, Não sei se ok. concordas comigo. Sim, 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 sim. Ok, se calhar eu sou mais fino no critério, se calhar eu sou mais seletivo nesse aspecto. Quando me dou conta que a pessoa é um hipócrita sistemático, em que diz uma coisa, quando, pensando em podcast, não é, aqui o humorista não é muito, não é um bom exemplo, porque quando estás a gravar, uma das intenções que devem nortear é se tem graça ou não tem, ou se a ideia faz sentido ou não faz, não Sim, tem sim, que sim. ver fora de gravação. Num certo ambiente diz uma coisa e depois faz outra. Acontece com todas as pessoas, mas se fizer de forma sistemática, a mim faz-me logo uma certa Claro, percebo, comissão. percebo perfeitamente, percebo perfeitamente. Sim, sim, sim. E se calhar para mim é o suficiente para pôr dentro do saco das pessoas Sim, sim, más. sim. Para concluir aquela ideia de que eu tenho uma teoria, pá, pode ser estúpida e daqui a uns 5 anos posso discordar dela, mas a ideia de que um comediante me dá em palco, quando conheço pessoalmente, não é assim tão distante. Até um certo nível eu acho que dou-te quase 100% de razão. Eu acho que até um certo nível isso acontece muito. Há esses casos que tu dizes que é o gajo parece um otário do piorio e depois é uma excelente pessoa, pessoalmente. E isso também acontece, mas normalmente aquilo que o comediante mostra em palco não é assim tão distante da sua persona real. Bem vistas as coisas, é o modus operandi do comediante. Quando ele sobe a palco, há sempre uma relação com aquilo que ele é. Há casos em que isso não acontece, mas a maioria das vezes, quem sobe a palco é mais ou menos a pessoa, a maioria das vezes inflacionada, algumas vezes um bocadinho reduzida. É sempre a pessoa com alguma afinação. Nunca não. Há exceções em que a pessoa, quando sobe ao palco, não tem nada a ver com É aquilo que é verdade, é fora de verdade. palco. Sim, sim, sim. Isto para dizer o quê? Que é, eu percebo quando às vezes alguns movimentos dizem aquele comediante é racista, ou aquele comediante é homofóbico. Ou seja, eu consigo perceber melhor o ponto deles, porque de facto às vezes pode coincidir. Apesar de que partir desse pressuposto, lá está, não é correto eticamente, também pode ser completamente o oposto, dar sempre o benefício da dúvida. Mas pelo facto de até nós próprios que estamos no meio percebermos que a distância não é assim tão grande, que fará uma pessoa que está de fora, não é? A ideia que casa essas duas pontas é há uma pressa para julgar o outro. É verdade, é isso. Tu não consegues julgar alguém com base numa piada, como acontece às vezes nas redes Exatamente, sociais. nem se pode, sim, 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 sim. Por absurdo, vamos supor isto. Realmente era possível avaliar a pessoa com base numa piada. Era muito bom para os tribunais. Você sim, sim. escreva aí uma piada e com base na piada eu consigo perceber se você é inocente ou culpado. É pá, Exatamente, aliviava a exatamente, justiça de uma forma. E imagina a pressão exatamente, mesmo para um comediante. Caraca, esta piada exatamente. tem que expressar isto, caso contrário. Cada vez mais expressa, e isso nota-se, seja mesmo no sistema judicial. Eu tenho um amigo que é advogado e nota que vamos viver tempos, já estamos a vivenciar, mas nas próximas décadas, como é esta a mentalidade das massas, do senso comum, da opinião pública. Para a opinião pública as coisas são sempre claras. Este é culpado, este é inocente, quando na verdade a realidade é sempre muito mais complexa. Entram teorias da conspiração, porque são pessoas que não conseguem dar-se conta que a realidade é um labirinto.
É muito difícil chegares a uma verdade realmente à prova de bala. Não te parece que sempre foi assim? Se tu pensar já há 20 anos, as pessoas também tiravam conclusões precipitadas sobre assuntos polémicos, só que Tirar. não tinham como expressar publicamente, Sim, como acontece hoje sim. em dia. Por um lado, tens razão. Por outro, é a questão da informação, porque a maioria das pessoas, basta recuar que uns 20, 30 anos, não era submetida a tantos estímulos e tanta informação. É verdade. Podias reagir dessa forma para algumas coisas, mas para outras tu tinhas bases de apoio, começavas a enfrentar, argumentando. Hoje em dia, qualquer pessoa vai a uma rede social qualquer, de repente está bombardeado com 100 notícias. E como há esta pressa de querer dizer alguma coisa sobre seja o que for, eu já nem estou a pensar na questão do TikTok. Alguém razoável chegaria a esta conclusão facilmente. Eu não consigo estar a par do mundo como ele está, porque é demasiadas coisas, não é? É impossível. Por mais informado que estejas, por melhor que seja a tua cabeça, é impossível. E isto devia ser claro. No entanto, como nós queremos estar a par, até de forma doentia, então que forma é que nós arranjamos? Se nós não conseguimos aprofundar nada, vamos consumir, seja TikTok, seja um youtuber a comentar uma certa notícia, que ele não está a dizer bem nada, porque ele também não sabe nada, porque aquilo é um conteúdo como qualquer outro. Ele está a comentar uma notícia da guerra na Ucrânia, depois vai comentar uma cena entre youtubers. Para ele é igual. Pode haver uma falsa sensação de informação, não é? As pessoas Sim, sim, sentem-se informadas e na verdade não estão, não é? é muito aquilo que acontece, pelo menos até agora, com o chat GPT. O chat GPT ou variantes é muito parecido às pessoas. O chat GPT não consegue dizer que não sabe. Vai continuando a dizer coisas e há um ponto a partir do qual isto já nem faz sentido nenhum. E isto acontece com as pessoas. Seja em ambiente laboral, seja entre amigos, seja em podcasts. Não há nenhum momento em que a maioria das pessoas diga epá, não sei. Ou aquilo que eu verdade, sei é não é verdade. suficiente. A inteligência artificial está perto ou afastado daquilo que é uma pessoa. Há pontos que está afastado, noutros, epá, está muito, muito perto. Muito perto. Até Sim. porque muitas vezes nós vemos isto, o problema ao contrário. Não é tanto se a inteligência artificial se aproxima das pessoas. É mais as pessoas a aproximar-se da inteligência artificial. Desse ponto de vista, sim. Estamos a ficar cada vez mais mecânicos. Netflix, um verniz para mostrar que as coisas são diferentes. Mas se cavares um pouco, isto é basicamente a mesma série. O enredo é a mesma coisa, as mesmas personagens, as mesmas. A inteligência artificial vai se aproximar do homem, mas porque o homem se aproximou dela, não é o contrário. Eu tenho a sensação de que as coisas não estão muito diferentes de há 20, 30 anos. Só que hoje em dia está tudo exposto. Essa resposta muitas vezes surge como uma espécie de desresponsabilização. A única coisa que não havia há 20 anos era o movimento woke. Era a única coisa que não havia Em qualquer ideia, situas numa zona, sei lá, na década de 70 do século passado. Vais recuando e encontras sempre qualquer coisa semelhante para trás. Sim. Só que eu acho que estamos num ponto de charneira, dava quase um tema de conversa, simplificando. Há aspectos que posso concordar contigo em que isto é mais ou menos a mesma coisa, às vezes com outras palavras. Há 20 anos as pessoas já eram abertamente racistas publicamente. Sim, mas isso... Só que simplesmente não o diziam na internet Não, publicamente. nesse aspecto concordo contigo. O racismo não é de agora, é desde o início. Ou seja, Ninguém inventou nada nesse aspecto. Não? hoje em dia talvez eles se sintam mais legitimados e até representados, mas eu lembro que em conversas de café as pessoas sempre foram abertamente racistas. Hoje em dia isso está exposto nas redes sociais e Sim. parece que lá está, parece saiu de certas bolhas. Sim. E outras bolhas de repente, não sei, acho que há algumas fações mais elitistas da sociedade de repente aperceberam-se de espera lá, isto existe. Não, mas isto sempre existiu. Vocês é que viviam noutro sítio e não tinham, sabes, não conviviam com as pessoas com quem eu convivo. É muito difícil algo desaparecer por completo. Às vezes fica adormecido. É como se fosse uma espécie de animal que está a hibernar à espera da altura certa para sair. Como se fosse um urso. Está à espera da sua primavera, a primavera fascista, para de repente sair outra vez. Relativamente a isso, se calhar pessoas que estavam antes do 25 de Abril também podem dizer há coisas semelhantes. Dentro da minha janela de tempo, aquilo que eu nunca vi, por exemplo, em relação ao Chega, aquilo que estavas a dizer, a forma desavergonhada como se diz certas coisas, sim, parece-me que é uma coisa relativamente nova. E até um pouco à imagem do André Ventura, de repente há pessoas a achar que estão a falar sobre política. No círculo onde eu me movo, raramente havia pessoas a falar sobre política. Podes argumentar, mas isso também não é falar política, é só mandar palpites, ok. É uma espécie de simulação. Vê um André Ventura ou algo do género a fazer que são políticos e depois, este é um modelo. Então posso
trazer este Sim, modelo sim. para a mesa de café parece-me que é uma coisa nova. Parece-me que o movimento foi o contrário. Essa forma de falar sobre política já existia antes do André Ventura. É Parece-me que o que- levou para as instituições, não é? E para o Parlamento. Reformulando a ideia, o que havia era uma espécie de conversa desarticulada. Coisas soltas. André Ventura, eu não sei se isto tem ligação. Às tantas nós estamos a ver ligações onde elas não existem. A posteriori, normalmente o ser humano faz isso. Ok, isto para fazer sentido, isto tem que estar ligado. Às vezes as coisas não estão ligadas, só que serve-nos uma narrativa. Ele articulou essas coisas, depois as pessoas ouvem, isto dá para articular, dá para fazer uma historinha com estas coisas soltas. Como as vacas que mastigam não sei quantas vezes a mesma comida, andam ali a ruminar. E foi isso que o André Ventura regurgitou a política e como os pássaros fazem aos pássaros mais pequenitos. A mãe vomita a comida e Sim, como sim. aquilo está mais molinho, nós comemos, nós, quem é da extrema-direita, nem era por aí que eu estava a pensar. Eu acho que há coisas que me parecem que estão mesmo muito diferentes, têm implicações tremendas. A memória. Eu já tenho alguma percepção disso, mas pessoas, sei lá, com 50, com 60, e escritores ou filósofos, a memória sofreu aqui um rombo. Aquilo que tu és capaz de te lembrar, e isto pode parecer que não é nada, mas tu só consegues construir raciocínios com uma base muito sólida. O pensamento é uma construção à altura. Se não tiveres pontos assentes, isto é isto, independentemente do que venha a acontecer, tu estás sempre a construir no resto do chão. E Sim, depois, compreendo. as implicações que isso tem a nível político. Não te lembras de nada, pode acontecer tudo que tudo te parece pela primeira vez. Do ponto de vista da arte, pode-te aparecer tudo à frente que vês aquilo como novo. Que muitas vezes é o que acontece. Muitas das coisas que nós achamos novas já estão lá para trás. Este aspecto eu acho que é realmente novo. A forma como nós nos relacionamos com o passado, porque temos uma memória cada vez mais fraca, tem muito que ver com o século XXI. Uma degradação que aumentou muito por culpa do smartphone. Esta coisa de estar sempre a mergulhar e ver as coisas pela rama. TikTok eu acho que é mais uma machadada. Sim, 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 é verdade. Isso afeta mais talvez as gerações mais novas, não é? Eu acho que antes tinha essa ilusão há uns anos, mas eu acho que as gerações mais velhas, mais ou menos um fenómeno novo, querem copiar depois os mais novos. Há umas décadas, muita gente se debruçou sobre isso. Aliás, a criança e o jovem são construções mais ou menos recentes. Não sei se tem para aí 2 séculos. Isso antes não existia. Estavas pronto para trabalhar, estavas pronto para trabalhar. Não havia Sim. essa coisa da criança, do jovem. Não. O quê? Pões-te de pé. Estás um homem, sim, sim. Mas o homem vai trabalhar, pá. São coisas mais ou menos recentes. Uma cena que mudou completamente a nossa forma de estar no mundo foi o smartphone. Foi daquelas revoluções a nível de memória, a forma como nos relacionamos com os outros. Tu antes fosses ou não tímido, tu tinhas que te relacionar com os outros. Agora com o Claro. smartphone é uma fuga do caraças. Aqui é só uma constatação. Completamente diferente de estares num mundo em que estás rodeado de pessoas e cada um está mergulhado no smartphone. Por acaso, ao meu pequeno almoço, estava a ler a crónica de Sérgio Cardoso para o público e era sobre esse tema, curiosamente. O facto de ele estar, acho que ele estava pá, num sítio público e estava uma pessoa ao pé dele e os dois estavam à espera de alguma coisa. Ou seja, e como ninguém tinha um telemóvel na mão, começaram a falar um com o outro. E depois ele discorre um bocado sobre se tivessem um telefone na mão, o que é que aconteceria, não é? E curiosamente, ele não. Pá, como ele é fresco, não começou a cascar no telemóvel. Começou logo a dizer, pá, mas talvez teríamos coisas interessantes para mostrar um ao outro que estávamos a ver cada um no seu telemóvel, estás a ver? Mas ele tem essa Talvez postura. até, Mas ele talvez tem até sempre- melhorasse a conversa, sabes? Podia melhorar Sim. a conversa, de repente. Sim, mas ele tem sempre essa postura, mas ele às vezes ficciona realidades que não existem. Dá uns anos para cá, eu acho que há dados suficientes. Isso pode acontecer, não é? Claro, sim, Não, sim. mas- Mas ele vê logo aquilo do lado otimista, do género. Mas sim. Até poderia melhorar a conversa, aquilo que estamos a ver no telemóvel, porque ele diz, pá, tu não sabes se a pessoa não está a ler um artigo de física quântica no telemóvel. Aí podemos acusar o Esteves Cardoso de uma posição fantasiosa. É Isso otimista, não é? um otimista para lá de Bagdá. Sim, E sim. Bagdá não é um sítio muito bom. Eu não sei quando é que Sim, esta sim. expressão foi inventada. Pode eventualmente acontecer. A probabilidade disso acontecer. É verdade, é verdade. Mas o Esteves Cardoso foi apanhado aqui numa armadilha. Muitos ativistas estão empenhados nela e sem se aperceberem disso, que é, são contra a generalização. A ideia é todas as generalizações são más. E toda a gente, ok, todas as generalizações são más, esquecem-se que a ciência é impossível. E depois há outra coisa que eles fazem sem se darem conta. A generalização é má, mas depois particularizam. Há um caso que é uma exceção que lhes agrada e então fazem desse caso a generalização.
todas as fações políticas fazem isso, pá. Eu percebo. Servem-se da generalização que lhe dá mais jeito sempre. Mas eu acho que a nível intelectual é muito mais pobre tu pegares numa coisa que foge da norma e, ok, esta é a norma porque satisfaz a minha narrativa, do que teres um gráfico em que tens pontos que, ok, isto Claro, há uma certa regra, podes sempre justificar, mas há pontos que são fora dessa regra. Ninguém está a dizer isso. A questão é que a maioria das coisas que estão relacionadas com este fenómeno podem ser descritas com esta generalização. É verdade, é verdade. E o Esteves Cardoso cai nessa armadilha. Ok, a generalização não me serve porque não sei o quê, então vou por uma coisa completamente descabida e ele, enquanto cronista, o cronista deve ter sempre um pé bem assente na realidade. Mas o gajo é um fã de tecnologia, pá. O gajo é um fã de tecnologia. Mais outra camada de fantasia. Eu acho que estamos numa altura, e eu sei que esta opinião é ainda mais, que eu estou a ver às vezes certas opiniões de pessoal, às vezes empresário ou mesmo cientistas, desde a Revolução Industrial, e eu tenho formação em física. Eu espanta-me sempre nova vaga de cientistas que está tão embeiçado com a tecnologia ou com a ideia da promessa que a tecnologia é que vai salvar tudo. Eu acho que já temos 200, 300 anos para perceber que nunca foi assim. E agora é cada vez menos assim. Pensando na inteligência artificial, li há pouco tempo um livro. Nós, quando pensamos na inteligência artificial, pensamos naquilo que é e naquilo que eventualmente poderá ser. Pode descambar num cenário de ficção científica, isto toma conta disto tudo, etc, etc. Poucas vezes pensamos no início. O que é preciso fazer ao mundo para extrair? E aí é que caem todas essas narrativas que a tecnologia é boa, a inteligência artificial vai nos salvar, porque ela já nos está a foder a um nível. Em certos estados dos Estados Unidos, há zonas com pouca água. Instalaram-se lá cidades de servidores. A água que é pouca para vocês é para arrefecer os servidores. Então, mas precisamos de água para viver? Não, esqueçam isso. Esqueçam isso. Parece-me sempre aquela narrativa do gajo da Prozis. Os Estados Unidos é a melhor coisa. É a melhor coisa para pessoas como eu. Com dinheiro. Os gajos também têm sempre uma fé inabalável de que o capitalismo vai resolver sempre. Não vai. Não, eu acho que houve uma ideia durante algum tempo que era a tecnologia é uma folha em branco e depois é boa ou má consoante o uso que o homem lhe dá. Esta era a ideia que vigorava até há uns tempos. Com a inteligência artificial, essa ideia caiu, porque a inteligência artificial, quando surge, essas cenas de mineração é essencialmente política. Ou seja, já há disputas. Não sei se conhece esta ideia que é os diamantes de sangue. Diamantes que não deviam ser, à falta de melhor expressão, colhidos porque são pertencentes a zonas de guerra ou de conflitos. Ou seja, teoricamente tu não podes tirar os diamantes de lá porque um país está-se todo a desfazer e tu vais-te aproveitar. Legalmente ou por escrito não podes fazer. Mas na prática, depois os labirintos, etc., há uma cena parecida que é os minérios de guerra. E é aí que a inteligência artificial sucede. Na prática, não podia existir mineração em certos sítios, como as zonas de guerra, zonas pobres. Mas depois, por exemplo, a Intel tem mais ou menos 16 mil fornecedores. É impossível verificar tudo isto. Depois que cada fornecedor tem outros fornecedores. Depois argumentares que a tecnologia é a melhor cena. A melhor cena para alguns. A melhor cena para alguns. Não, claro, sim, e está ao serviço de alguns e essencialmente do mundo, o mundo ocidental está a tirar o partido disso. Sim, mas nesta altura, teres essa ilusão, eu acho que para a pessoa comum já é preocupante, para o cientista, eu acho que é mesmo, sai daqui, tu estás com a cabeça completamente vendida. Por exemplo, no caso do lítio, a forma como é extraída, a forma como é desadequada usar nos automóveis, o monopólio da Tesla que domina a grande parte e isso vai se tornar um problema, a forma como rapidamente se estraga e não há forma de reutilizar o lítio, vai haver um problema. Um cientista que está preocupado com o dinheiro e essas coisas, é assim, tu estás completamente... Eu sinto que os cientistas também foram todos para aí. A inteligência artificial pode algum dia vir a servir os comediantes. Eu acho que facilmente vai acontecer. Por acaso tenho aqui o ChatGPT aberto, de vez em quando faço, não sei se hoje vou fazer. Leis absurdas nos Estados Unidos ou no outro lado do mundo. E depois para comentarmos. Sim, desse ponto de vista percebo. Como pesquisa, para pesquisar coisas, já usei, sabes? Para escrever texto. Mesmo aí eu não utilizo, porque se ela não souber sobre determinados assuntos, ela nunca te vai dizer que não sabe. Vou dar este exemplo. Outro dia estava a escrever um texto, eu não sei se esse texto já está na internet ou não, que era, eu precisava de alguém, Deus estava a criar
as prostitutas e eu precisava de alguém. Eu como não sei nada da Bíblia, pá, eu sou ateu. Eu precisava de alguém, ou seja, quem é que Deus ia buscar? Ia pedir semente de puta, sabes? Imaginando que havia semente de puta, qual dos seus súbditos ele poderia para ir buscar semente de puta? E eu não fazia ideia, eu tinha que dizer um nome. E eu não fazia ideia de quem é que. Fui ao chat GPT e expliquei-lhe a situação. Olha, neste caso hipotético. E eu estou E a ele lá imaginar alguém a vistoriar, sei lá, numa sede qualquer, houve aqui um gajo, olha-me para a pergunta que ele, olha-me para a pergunta que o gajo fez. no caso de Deus pedir a alguém putas, a quem é que poderia? Nessa situação, lembro-me que usei, pá, coisas que eu pá, não sei, pá, que eu tenho, como eu estudei pouco, tenho pouca cultura geral no geral, então tenho que, pouca cultura geral no geral, também foi bom. Tenho que, às vezes, sirvo-me do chat GPT para ir perguntar este tipo de coisas, pá. Nas próximas iterações, se chegarmos à conclusão, ok, faz-me um beat sobre isto e isto e isto, e o resultado for bom, nós vamos entrar aqui num sítio muito tamanhoso. Isso dificilmente vai acontecer, pá. Eu Olha, posso estar a ser. olha que eu acho que não. Eu acho que não estamos assim, mais por aquilo que eu disse há pouco. Como está tudo a ficar muito parecido, pensando, sei lá, nas imagens, no vídeo, que as coisas. Eu não sei se já está disponível para o público. A Sora, não sei se já viste uma cena de vídeo. Ainda não está aberta ao público, mas de vez em quando eles mostram cenas e tu ficas a pensar: vai muita gente para o desemprego. Não sei onde é que eles estão a investir mais, não sei o que é mais difícil. Se criar um vídeo daquele género, eu acho que é só uma questão de tempo. E quando isso chegar, isto vai ser uma espécie de faroeste. Ou seja, a escrita de texto humorístico ainda precisa muito da sensibilidade e da. Acho que só nós humanos conseguimos ter, pá. Tu consegue atingir esse nível de sensibilidade, perceber certos pormenores do mundo, coisas que erram e que por errar têm piada. Há muitos erros que têm piada, outros erros que não. Imagina, se o robô só vai à procura dos erros e acha que todos os erros têm piada, facilmente vai errar, não é? Vai se enganar. Portanto, Isso acontecendo, a inteligência artificial ainda não consegue apanhar, mas a partir do momento que o comediante faz um beat e esse beat fica célebre, depois isso entra na base de dados. Ou seja, variações acerca disso vai se tornar comum. Daqui a uns anos, a luta dos comediantes, seja de outras coisas relacionadas, é: eu estou a fazer uma cena que a inteligência artificial ainda não consegue fazer. E isso vai ser o tipo de conteúdo que vai existir. Olha para mim a fazer uma coisa que a inteligência artificial não consegue fazer. E depois do outro lado, olha para mim a fazer uma coisa que o pessoal achava que só dava para ser feito por humanos. Aquilo que nós vemos hoje, por exemplo, no TikTok, por exemplo, alguém faz alguma coisa diferente. Aquilo rapidamente é absorvido e há 1000 gajos a fazer algo do género. Com a inteligência artificial vai ser isso elevado. eras capaz de ver um solo escrito por inteligência artificial. Pagavas para ir ver. Se calhar ao início não, mas quando se tornar Dizer assim, olha, norma, isto é mesmo bom, pá, vais-te rir. quando não conseguires notar a diferença, Tu sabendo que aquilo foi escrito por um robô. imagina este cenário em que há um gajo que diz abertamente que escreveu um solo por ChatGPT ou semelhante, vês esse solo e vês o solo do Dave Chappelle, supondo que ainda é vivo nessa altura. O solo deste gajo que usou a inteligência artificial é muito melhor que o do Dave Chappelle. Eu acho que vamos chegar aí, não sei quanto tempo é que demoraremos até chegar aí. Há um lado, pá, que é de empatia pelo comediante que nós nunca vamos ter pelo robô, pá, acho eu. Mas se não tiver empatia pelo comediante, também não se vai rir dele. Percebo isso e até se calhar acho que existe em parte. Estás-te a esquecer, pelo menos até agora, o que tem guiado o motor da economia é a eficácia e é quanto mais depressa. Muitas vezes dizemos isso. Há pessoas corretas e dizem isso e praticam isso, mas a maioria das pessoas, e eu estou-me a recordar aqui de alguns exemplos, de influencers ou de pessoal mais ou menos conhecido, muito amigo do ambiente, ser mais racionais, consumismo consciente, e assim, não, se é consumismo não pode ser consciente. E depois dizem isso, e depois no vídeo seguinte, olhem as 300 caixas que eu mandei vir não sei de onde. Coisas que eu nunca vou usar. Queres um determinado mundo, achas que esta é a melhor forma de estar no mundo, na prática, estou-me a borrifar Mas para isso. eu aí vem-me sempre aquela frase do não odeias o jogador, odeia o jogo, não é? Não consigo culpar individualmente as pessoas. Mas isto é uma implicação direta. Alguém que se apresenta, às vezes até como ativista, passa esta mensagem às pessoas, pensa que é o Messias que acabou de Sim, descer. sim, sim. Não há planeta B, etc. No vídeo seguinte, olhem para as 300 coisas que eu mandei vir, coisas que eu nunca vou usar. Há aqui um lado patológico que é preciso ser verificado. E eu acho que facilmente não faltam exemplos. Eu recordo-me, sei lá, daquela cena que houve no Pingo Doce há uns anos. Dos descontos, não é? Dos descontos, que o pessoal Sim, veio sim. todo para a net. Nunca mais vou a Pingo Doce. É claro que vais. Comanda grande parte da vida tem que ver com a eficácia e o lucro do lado de quem tem dinheiro e o lado de
qual é o preço mais competitivo. As pessoas são só peões, pá. Isso. Eu já disse isto aqui, não sei se vai ser numa conversa. Uma das coisas que me fez rir agora nos últimos tempos foi o último anúncio da Mel. Já tinha coisas que me faziam rir. O slogan da Mel, eu acho que não mudou entretanto, mas é humaniza-te. Eu acho muito engraçado pensar que estás a trabalhar, por exemplo, num call center e olhas para o lado, só vês essa expressão humaniza-te, 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 humaniza-te. Sim. Num trabalho que é notoriamente desumanizante. Tem isso. Depois tem energia 100% sustentável quando isso não existe em lado nenhum. Mas como fica bem, as pessoas acham fixe. Então vamos pôr isto tudo. Se calhar em tempos as pessoas reagiam criticamente a isso e agora ok. Já não vais fazer publicidades para a Mel nunca mais na tua vida, pá. A não ser que mandes este episódio abaixo um dia. Também é uma cena que define seja humorista, seja outro gajo. Um escritor, um gajo qualquer que se mova nas artes. Antes havia pessoal mesmo com convicções. Podias apresentar todo o dinheiro do mundo. Esta é a minha convicção. Eu não estou à venda. E esta ideia desapareceu completamente do mapa. Mas sabes que eu agora estava a pensar, pá, estavas a dizer isso da Mel, e estava a pensar, se ele tivesse a ter esta conversa com o Ricardo Araújo Pereira, o que é que o Ricardo será que o Ricardo ia compactuar com isto? Ia dizer, sim, tens razão, Roberto, realmente eles são os cabrões, sabes? Acontece aquele fenómeno que há pouco dissemos. Quando estamos a focar um determinado tema, por exemplo, quando é diretamente endereçado, ninguém fala. Mas quando é lateralmente endereçado, falamos. Eu acho que é não dizer a marca, não é? Não dizer a marca. Elas fazem todas a mesma coisa, não é? Não é só a Mel, não é? Tocando naquilo que tu disseste, somos espiões, mas sou um romântico nessa parte, mas há certas figuras que eu exijo um bocadinho mais. Seja um cientista, seja um filósofo, seja às vezes um humorista. Não é que os humoristas tenham que ser todos portageiros de todas estas ideias e umas deixam passar ou não. Começa-me a fazer comichão é quando ninguém faz nada, no sentido em que estas ideias andam no ar e ninguém critica porque, pô, eventualmente posso vir a trabalhar com a marca, então não vou já... Eu acho que é um clima um bocado, à falta de melhor expressão, intelectualmente pobre. Aceitas tudo como te dão e dizes que és humorista, independentemente se estás mais abaixo ou mais acima da hierarquia. Eu desconfio sempre. Faço este exercício. Tendo ou não graça agora, eu acho que a tua trajetória enquanto comediante, pelo menos, até podia fazer uma espécie de futurologia. Aquilo que vais fazer não me vai interessar nada, porque o teu medo em relação a este tipo de coisas, à medida que cresces, vai aumentando. Vai chegar a um ponto em que não vais conseguir fazer nada. O teu medo Compreendo. vai-te paralisar. Às vezes sinto isso, sinto-me a medir bem as palavras. Eu que estou neste nível que ninguém me conhece, pá. Fechando já com isto, que eu já estou aqui a falar há muito tempo, outro aspecto que eu noto que há uma diferença, e não precisas recuar muito. Aqui podes argumentar, é melhor ou pior, ok, é o que é. Se vires coisas de há uns anos e as de agora, está toda a gente a medir as palavras. Né? Um gajo que começa a fazer um podcast, 50 seguidores. Pois é. Neste nível não temos de ter essa preocupação. Eu sempre medi palavras, eu nunca disse o que me apetecia. Eu nunca disse o que sempre me aconteceu. Eu quero dizer coisas e não posso dizer porque, enfim, vou magoar pessoas, ou vou ser mal criado. Sempre medi palavras. Talvez hoje em dia meça mais, mas é uma coisa que eu tenho que perder, pá, porque eu acho que podemos todos dizer merda a certa altura, né? Se não vem de um mau sítio, isso foi, às vezes, podemos dizer asneira, mas foi sem querer, ou foi falta de conhecimento, foi só ignorância da minha parte. Pá, as pessoas têm que perceber isso, não é? Alguém está a ouvir o podcast de Salvador Martinha e ele, a determinada altura, uma pessoa do público faz-lhe uma pergunta: o que é que ele acha sobre as pessoas não binárias? E ele, até foi sobre pessoas não binárias e sobre casas de banho mistas. E casas de banho mistas rejeitou logo, não estava suficientemente dentro do assunto para falar sobre isso. E eu até acho sensato fazer isso, sabes? Acho sensato porque falou sobre pessoas não binárias, porque acho que para escrever a peça Pelinho teve que se informar sobre o assunto porque a personagem principal era não binária e sobre isso ele falou, mas teve o cuidado de não começar para lá para dizer coisas à toa sobre casas de banho mistas sem estar minimamente informado sobre o assunto. E eu percebo isso. Acho que o caminho talvez seja esse, pá. O que é que tu achas? Em parte estou de acordo, mas também não. Eu acho que é sempre pedido mais. Ou melhor, há qualquer coisa de errado na sociedade. Não sei se foi o Chapéu. Este tópico, assim que estava a pronunciar, lembrei-me que algum dos comediantes grandes já passou por ele. É um bocado estranho na sociedade quando se pede ao comediante que ele seja uma espécie de farol da sensatez. Já alguma coisa falhou para, ok, tens figuras como os políticos, tens figuras como os cientistas, tens figuras como os professores, tens figuras... Uma carrada de figuras que era expectável encontrares uma espécie de norte. Tudo falhou, a opinião deste gajo, um palhaço,
É a cena. Naquele contexto é um bocado diferente. Não sei se tu conheces o Ar Livre, o podcast Conheço, Salvador. conheço. Ele, na maior parte dos casos, ele não está ali para ser engraçado. Está a falar a sério, não é? O contexto ali muda um bocado. Agora, claro, era diferente se as pessoas lhe pedissem: olha, faz um beat sobre pessoas não binárias e faz um beat stand-up sobre casas de banho mistas. Aí, se ele fosse sensato, eu opunha-me, não é? Para a opinião das massas, um dos problemas depende de comediante para comediante. Há comediantes que gostam de ser mais factualmente corretos, há outros que... Uma conversa que eu ouvi com um escritor a respeito deste tema. A informação é boa até determinado ponto, mas se continuares a consumir informação, continuares a consumir a informação sobre um determinado tema, isso paralisa-te. Tu deves deixar margem, espaços vazios para conseguires dar o salto. Caso contrário, podes entrar num regime próximo ao do jornalista. Tu estás só a debitar informações. O comediante deve saber gerir isto. Há pontos em que não posso falhar. Deixem-me saltar para sítios que eu nem sei se isto faz sentido na realidade. Porque caso contrário, entras aqui num regime jornalístico. Eu estou a olhar para ali e aquilo é exatamente assim. Fazer aqui uns trajeitos para isto ter mais ou menos graça. Um jogo que também está a ser jogado agora. Humoristas que eu vejo que irem neste erro, quer fazer uma espécie de peça jornalística sobre este assunto. Nem é uma peça jornalística, nem é um objeto de humor. Depende do que é que eles querem fazer. Se querem dar a sua opinião sobre o assunto ou se querem escrever coisas engraçadas sobre o assunto. Se for essa ótica de dar opinião, concordo. Pelo menos falo por mim. Eu nunca espero do humorista que seja... Claro, sim. Nunca espero do humorista que seja a figura mais informada sobre determinado tema. E sensata até, sim. Sim, mas isso é que às vezes acontece. A sociedade está num ponto tal em que, quando eu quero saber mais sobre um determinado tema, eu sou humorista. Estamos aqui todos torcidos da cabeça. É verdade. E o humorista muitas vezes é só um gajo. Se as pessoas querem estar informadas, não vão ouvir podcast de humoristas, não é? Até o próprio humorista fica preso a essas amarras. As pessoas vão ouvir os humoristas, para além de terem a ambição de estarem informadas, querem também ser entretidas ao mesmo tempo. Informadas de uma forma não é? Que não seja uma seca do caraças. Mas a questão é essa também. Aquilo que acontece, por exemplo, com documentários, sobretudo os últimos documentários dos últimos anos. Às tantas não é um documentário, é uma série. Porque já não estão a relatar os factos como eles são. Sim. Porque os factos como eles são chatos. E às tantas estás no canal História a ver um documentário sobre um império qualquer e, sabendo alguma coisa, isto não aconteceu nada assim. Vocês inventaram tudo. Eu vim aqui para me informar e agora estou com mais dúvidas. Onde é que se delinea a fronteira, não é? Entre o entretenimento e a informação, não é? Os canais privados, eles é que trouxeram isso. Portugal, no caso, não é? Eles é que trouxeram isso. O telejornal, de repente, já é também entertaining, não é? Se pensasse um bocado, podia dizer que sou contra esta ou determinada coisa. Pensando politicamente, sou contra os extremos. O resto, eu normalmente não me oponho a nada. Ou oponho uma sistematização da coisa, pensando em notícias. Antes havia uma espécie de diferença entre os jornais. Sabias que o Público era assim, o Expresso era assim, o Correio da Manhã era assim. E às tantas o Público está a fazer uma espécie de clickbait que podia aparecer no Correio da Manhã. Qual é a diferença já entre uma coisa e outra? Se recuarmos um pouco, qual é o grande problema? É o nosso mal-estar em relação às coisas aparentemente sérias. Jornais, televisão, etc. Toda a gente quer se parecer mais amigável, mais familiar, e nada contra isso. O problema é quando está toda a gente nesse registro. Depois queres uma coisa mais robusta, que não pode ter graça, e de repente está toda a gente a falar neste registro. Vê-se muito isso com o problema do ninguém consome jornalismo lento, por exemplo, não é? Não sei se tu conheces o Fumaça. Conheço. Até era subscritor deles e deixei de ser há algum tempo. Não sei se eles têm publicado alguma coisa ou não, mas lembro do projeto ser muito interessante, aquela coisa de eles irem a fundo nos temas, não vês num jornal, não é, tradicional, mas depois também a sensação que eu tenho é que ninguém está a ler aquilo. Seja o jornalismo, seja o escritor, seja o que for, nós gostamos das coisas assim muito aguado. Facilmente consumíveis, o TikTok é o exemplo máximo. Não tenho tempo para ver um documentário, mas vou ver um vídeo de 30 segundos sobre o documentário para poder falar sobre o documentário. E eu sinceramente vejo-me cada vez mais vítima disso. Não sei se é vítima, se é... Vejo-me forçar mesmo a não estar no TikTok, a apagar a app, a ler, a ver um documentário mais chato. Que de repente comecei a ver há pouco tempo um filme português que até se passava num hotel aqui no Norte, sei o ano passado. E eu, passado 15 minutos a ver o filme, pronto, é um filme mais lento, já estou com o impulso de pegar no telemóvel, sabes? E eu pensei, já não consegues ver um filme de 1 hora, Como é que é possível? Quem é que tu te tornaste, Quem é que é isto? Ainda ontem fui ver um filme, e não é um filme nada especial, nem sei o título
para ver o que é que ele liga ao filme que fui ver. Pertence ali ao universo do Planeta dos Macacos. Sim, sim. Há pouco tempo também fui ver o filme do King Kong. Sou uma merda, mas aquilo que tem, há muitos estímulos, há muita coisa a acontecer. Exatamente, pá. Exatamente. Tu não achas que a principal preocupação dos realizadores hoje em dia é que as pessoas não vão ao telemóvel? Mas mesmo Como é que assim eu vou fazer que estes gajos não vão ao telemóvel? Mas mesmo assim, é isso que é para onde eu ia. Mesmo assim havia pessoal à minha frente no telemóvel. Eu a pensar, o lado é engraçado, nem sei se algum dia vai dar um beat. Estes gajos gastaram milhões e milhões, contrataram Sim, sim, milhares sim. de pessoas, e tu, diante de bués macacos ou um macaco gigante a encher-te a tela toda, não, eu agora vou a TikTok. Pois é, Quero uma pá. dancinha. Perdemos. Se isto não te consegue estimular, Sim, sim. mais nada te vai conseguir estimular. Acho que a grande luta do cinema e da literatura nos próximos anos é lutar contra os telemóveis e contra os ecrãs. A literatura, Isso é quase impossível. a literatura já perdeu. E já pensando na questão só do cinema, tela contra tela. Um orçamento do caraças. Netflix já tem isso em vista. Coisinhas soltas para tentar captar a atenção. Não. Eu agora vou ver aqui uma mulher a dançar no TikTok. E um gajo a cozinhar. Sabes que no outro dia fizeram esta pergunta à Dulce Maria Cardoso sobre a literatura lutar contra. Não sei se viste, deves ter visto, Não, por acaso talvez. não Não. vi. E ela disse: pá, a literatura sempre lutou contra muita coisa, não é? Não é o primeiro inimigo que aparece à Não. literatura. O que eu penso é, mas este aqui é dos grandes. Não. O mundo foi-se tornando uma espécie de paraíso de estímulos e a literatura, os livros, é o último reduto de um mundo que já não existe bem. Podemos elogiar o livro enquanto objeto. Já surgiram muitos formatos que apareceram e já desapareceram, CD, DVD, VHS, muito antes e continua cá, mas eu acho que estamos em vias de a última machadada nesta cena. Tive agora uma ideia, pá. Eu acho que no futuro devia-se fazer. Não sei se isto é em tom humorístico, se é sério, mas espero que seja só humorístico. Que era o Ministério da Sensibilidade, pá. Para voltar a tentar que as pessoas tivessem sensibilidade de novo, pá. Porque acho que no futuro isso vai ser necessário, porque as pessoas estão a perder a sensibilidade e só conseguem estar atentas a coisas com muitos estímulos, não é? E é possível que isso seja dos grandes problemas, pá, que a sociedade terá no futuro. Mesmo para nós humoristas, pá, repara, Exatamente, os humoristas exatamente. com mais sucesso hoje em dia são os mais rápidos. São os que vão para a punch mais rápido. São os Sim, que são mais espalhafatosos em palco, que falam mais alto. sim, exatamente, exatamente, Isso exatamente. é tudo consequência, pá, lá está, daquilo que nos estamos a tornar enquanto. Esse estereótipo de comediante que é comédia gritada, muito espalhafatosa, muito rápida, é um produto do seu tempo. Eu não sei se é uma imagem passível de dar cancelamento. Aquela mulher ou aquele homem que se gosta de maquilhar, mas que lhe falta ali um sentido estético e que tem de ser tudo berrante, tem de se notar tudo. Aquele humorista que faz uma piada e com medo que... Isto é mais em podcast. Se calhar o público pode não perceber a piada. Eu vou fazer questão de explicar a piada e até, isto já é outra camada, eu vou dizer-vos como é que se interpreta esta piada. Eu não quero que vocês interpretem isto mal. Percebo. Faz a piada, faz menção que é uma piada e depois dá uma espécie de livro de soluções da Faz piada. a papinha toda ao público, não é? Trata o público. Mas o público não entende como tal e acha que aquilo é que deve ser. Já não consigo papar comediantes muito histriónicos. Nunca gostei, porque rapidamente faço uma espécie de pausa mental e deixa-me lá ver o que é que ele disse. Se tirares este espalhafato, essa gritaria, afinal não disse nada. Afinal não disse nada. Eu sempre fui crítico nessa questão do que está à volta. Sabes que eu próprio sou um comediante, não sei se já me viste atuar, mas eu sou tendencialmente lento. Tenho tendência para ser mais lento. E às vezes dou por mim a tentar acelerar-me de certa forma. Não sei se isso é o correto ou não. Não sei se daqui a uns anos me arrependo disso. Parece que estou meio a fugir a uma essência minha, não sei. Vários comediantes que têm uma essência mais lenta, como veem que, e acho que é inegável, a maioria dos comediantes estão a ter sucesso cá ou fora, tem uma cadência mais rápida. E se eu fizesse aquilo que eu estou a fazer, mas mais rápido? Corres o risco é de perder alguns tempos de comédia, não é? Sim, E portanto pá, por exemplo, o que eu tento fazer pá, é aquilo que a maior parte das pessoas tenta fazer, que é pôr pá, é limpar o texto ao máximo, tirar o máximo de palavras possível, né? E pôr as punches mais próximas umas das outras para dar ritmo ao texto e eu não ter que ceder àquela coisa de falar mais rápido, né? Eu consigo manter minha forma de falar, não é? E ter um bocado mais calma em palco e dar ritmo ao texto. É a ambição de qualquer comediante. Ter o maior número de punches. Não sei. Há gajos que não querem saber disto, não é? Se depois se torna um formulaico, é essa a ideia que guia o comediante e a punch acima de tudo, o que ele está a dizer em texto e percebes.
Mas a maioria das coisas que ele está a dizer, ok, há aqui muita punch, mas já foi dito de uma forma ou de outra. Não, sim. É também muito complicado avaliar comédia e nem estou a pensar do lado subjetivo. Do lado objetivo, a partir do momento que dizes isto já foi feito ou isto, e é por isso que não há críticos de comédia, rapidamente punhas a cabeça no cepo. Compreendo. Mas há gajos que não abdicam de nada disto, ou seja, há gajos que não se importam de ter uma premissa mais longa, demorar mais tempo até à punch. De certa forma, admiro esses gajos que continuam a fazer isso hoje em dia. Pá, porque lá está, estão-se a cagar por essas. Sempre houve flutuações, sempre houve gajos mais lentos, mais rápidos, mais storytelling, mais do online. Tem muito que ver. Não sei se agora entramos na fase final e vai ser sempre isto até o fim dos tempos. Tem muito que ver com os comediantes que estão em cima. Se o comediante que está em cima é um gajo de one-liners, então Sim. de repente há muitos gajos a fazer one-liners. Se é de storytelling. Se é mais não sei o quê, é mais não sei o quê. Tem muito que ver com o gajo que está em cima. Nos Estados Unidos, que tem uma história assim maior de stand-up, normalmente é isso que acontece. É os gajos que estão em cima, ok, é de one-liners, então de repente começam a aparecer mais gajos de one-liners. Mas acho que hoje em dia o game pode mudar um bocado. Lá está, por causa do jogo das redes sociais, não é? A coisa das punch por minuto começa a ter mais importância, porque lá está, porque os TikToks são de 1 minuto, tens que encaixar o maior número de risos ali naquele minuto. Não sei para onde é que isto pode levar a comédia, não sei o que é que são as consequências que isso poderá vir a ter. As consequências a curto prazo é aquelas que já estamos a ver. Qual é a ideia? Ok, tenho que pôr coisas na internet. Eu não consigo porque, para a maioria dos comediantes, é humanamente impossível, está sempre a pôr coisas. Como é que eu me safo aqui? Crowdwork. Tudo que surgir minimamente com risos e, entretanto, há uma chuva de crowdwork em que a maioria é só coisas que tu já viste milhares de vezes. O outro lado é, não quer queimar texto. E, entretanto, as redes sociais estão inundadas de coisas muito parecidas. Compreendo, é verdade. Mas de repente eu próprio às vezes sinto-me a ceder a coisas com as quais eu faz mesmo muita confusão eu estar a fazer isto, mas depois há outra questão, pá, que é eu não vivo disto e gostava de viver. Às vezes vejo-me a ceder a coisas que eu não faria se os meus pais fossem ricos, se eu vivesse noutro contexto, estás a ver? Eu não fazia muita coisa, eu nem publicaria tanta coisa, tanta merda, às vezes tipo tão cedo. Pá, eu estou a publicar stand-up. Lá está, quase estou a ceder uma coisa. Eu nunca quis publicar stand-up até um dia, tipo, sei lá, ter um solo ou assim. Nunca foi a minha ambição publicar stand-up. Pá, mas de repente cedes a uma pressão que não sei até que ponto é fixe. Mas depois, lá está, pá, não sei. Vivo um bocado nesta indecisão de, por um lado, gostava de ser mais artista, por assim dizer. Por outro lado, gostava muito de viver disto. Recordo-me de falar com o Ricardo Aruz Pereira naquela parte, mais ou menos no início, nos primeiros 20 ou 30 minutos de conversa, em que tocámos nas redes sociais, e exatamente nisso, quando pensamos uma figura conhecida sem redes sociais, ele é o gajo. Daqui para a frente, muito dificilmente poderá existir. Não estou a pensar na magnitude dele, porque é difícil, porque não há rapos aí em qualquer sítio. O contexto também é diferente, muita forma de acederes às coisas. Sim. Não é? Mas às vezes questiono-me como é que ele faria se estivesse a começar hoje. Pois, Ele teria redes sociais, obviamente. E se calhar estaria a fazer coisas com as quais não acredita assim tanto. Sempre houve cedências, mas é uma cena engraçada que também já falei aqui algumas vezes, é se tu fores ouvir conversas de humoristas no início das redes sociais, quase todos diziam, as redes sociais é uma cena bué da fixe. As mesmas pessoas atualmente, e quase todos dizem, se eu pudesse não tinha redes sociais. Se eu pudesse, se houvesse forma de não ter, eu não tinha. As redes sociais, além disso, estás a dizer de ceder, e o facto de estás a pôr coisas com alguma recorrência impede-te a pensar em projetos a longo prazo. Não. Exatamente, sim. Uma das cenas que te dás conta a partir de uma determinada idade é que tudo é finito. A energia é finita, o tempo é finito, e se eu estou a gastar tempo a fazer isto, depois não tenho tempo a fazer outras coisas. A pressa de pôr tira inevitavelmente qualidade às coisas. Não há hipótese, pá. Não há hipótese. Foi estes anos que nos calharam, né? E Sim, comecei agora e pá, olha, gajo não tens hipótese senão não ser um produto do teu tempo. Estás a ver? Eu acho que não há grande forma, até porque a partir do momento que tu entras nas redes sociais, tu dás-te conta que, ok, eu estou aqui um mês sem publicar e as redes sociais não mandam isto para lado nenhum. Este é o jogo. Entras no jogo, tens de estar no jogo e não podes sair daqui. Não podes, a não ser que explodas de uma forma em que depois possas gerir isso. Aquilo que tem acontecido, parece-me, certamente há exceções, aqueles que conseguiram um certo sucesso e agora posso-me afastar um bocado das redes sociais. Quando voltam,
Isto agora chega a menos pessoas. Afinal não posso sair daqui durante muito tempo. Sim, sim, tem que voltar a Yeah. viciar o algoritmo a favor Yeah. deles e a Ou seja, publicar coisas que não gostam. Eu vejo humoristas que eu gosto muito. Temos falado de um caso que é, por exemplo, o Carlos Coutinho Vilhena. era esse o exemplo que eu estava a pensar. Ele antes de publicar uma série teve que andar a publicar vídeos da rádio durante muito tempo para voltar a pôr o algoritmo a favor dele. Ou seja, daquilo que eu conheço sobre ele, certeza que ele também não gosta desse jogo, pá. Mas é pá, temos que ceder a coisas. Mas de repente, já viste, de repente somos todos ovelhas, todos estamos a dizer mal disto. Yeah, Todos yeah. estamos a criticar isto e estamos todos a ceder na mesma. Exatamente, exatamente. Pá, ninguém faz nada. É verdade, pá. É uma chatice, é uma porcaria, pá. A outra alternativa é não estar nas redes sociais. Epá, não vês luz ao fundo do túnel. A Sim, sim, verdade sim. é essa. Cruzando com aquilo da inteligência artificial. Se fores um ilustrador, se fores... Utilizam as tuas cenas como base de dados e pode dar-se o caso, num futuro próximo, num futuro mais ou menos longínquo. Eu estive a alimentar as redes sociais com o meu trabalho. Basta clicar num botão e é produzido em série. Os humoristas, eventualmente, estão a alimentar as redes sociais já chegaram a um ponto em que é possível gerar beats ou cortes. Espero que não, pá. Não é a questão se vai ou não acontecer. Vai acontecer, não sei a quando. Ok. Eu gosto sempre de cenários apocalípticos. Teria graça. Os humoristas, tanto tempo a alimentar as redes sociais, de repente, dá-me 30 segundos de Bill Burr, carregas num botão e, ok, tenho aqui um beat do Bill Burr. E assim, já não há forma. Tivemos a alimentar aquela expressão que é usada como metáfora. Estamos a alimentar um monstro. Realmente tivemos a alimentar um monstro. Só que nós nunca vimos a cara do monstro. E o monstro está a começar a mostrar a cara. Há sempre um último reduto, que é o stand-up é um palco, vais para cima do palco. Pode ser um microfone ou não. Às vezes até nem de microfone precisas, né? Normalmente é um palco e um microfone e um banco. Se acontecer o que acontecer, o stand-up vai ser sempre isto, pá. Podem criar os monstros que quiserem, pá. Não vais pôr um robô em cima de um palco. Vão estar a rir do que o robô diz. Espero eu. Mas nunca vou conseguir fazer isto, pá. Eu aí não sou tão otimista. Eu acho que o que vai acontecer é... Vai haver uma espécie de proteção. Eu não quero que entre aqui ecrãs. Os telemóveis... Não é questão de pô-los num saco. Tu tens de deixar o telemóvel em casa se não, nem sequer entras. Não pode sair daqui. Para nos protegermos. Isto não pode ser ouvido por nada. Isto não pode ser fotografado. Não pode ser filmado. Porque caso contrário, entra no sistema, pode ser replicável. Melhor ou pior, mas vai ser replicável. Não sei se nas próximas décadas... Se isso um dia acontecer, eu espero que isso nunca aconteça, espero que estejas errado, mas se isso um dia acontecer, eu acho que o exótico vai ser tu ouvires um texto escrito por um ser humano, sabes? Vai De ser repente isso vai se exótico. tornar o exótico. Vai se tornar exótico. E estiveres a ver um gajo. Mas isto já foi feito pela inteligência artificial. O que é que aconteceu ao homem desde o início? Aparecem ideias ou aparecem gajos que põem um homem num sítio cada vez mais pequenino. Apareceu o Copérnico, disse: afinal, não é bem a Terra que está no centro do universo. Apareceu Darwin: afinal, o homem não é o topo da criação. Apareceu Freud: afinal, a consciência não é não sei o que, é o inconsciente. Vamos sempre neste sentido em que o homem é cada vez menos esta figura Sim, sim. capaz de tudo. Nos filmes de ficção científica é o lado mais ou menos esperançoso, no Westworld ou noutra cena qualquer. Há sempre qualquer coisa que não conseguimos replicar. Não sabemos bem o quê, mas o ser humano retém ali qualquer coisa que o faz ser diferente. É uma migalha de nada, não percebemos bem o que é, mas... Pá, eu ali também tenho essa qualquer coisa. convicção, pá, eu tenho essa convicção e acho que A minha dúvida é se essa migalha vai ser percepcionável pela maioria, porque é uma coisa de nada. pá, até agora safámos-nos sempre. Não vai ser desta que nos vão apanhar, pá. Bom, esquecendo este cenário catastrofista e nós que começámos em tatuagens, não sei como é que viemos parar aqui. Como é que começou o stand-up na tua vida? Podes contar uma história verdadeira ou mentira? Tu é Posso que mentir, sabes. pá. Podes mentir. Criei uma história. Foi o Bruno Nogueira que uma vez me ligou, pá. E... Não queres experimentar stand-up, não é? Não te conheço. Vi-te passar na rua e este gajo... Sim, sim, sim. Pá, é aquela história clássica, pá. Eu sempre fui o palhaço da família, o palhaço da turma. Pronto, vem também de um sítio clássico, que são inseguranças e coisas desse género, né? Para que a minha história é igual a de todos os comediantes, pá. É Sou o só mais template. É o template do comediante. Sim, 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 sim. Houve uma altura da minha vida, ali depois dos 18 anos, em que eu quis ser um homem normal, ter uma profissão, e ainda tentei há alguns anos ter profissões normais dentro daquilo que é a minha escolaridade, que é o nono ano. Não tinha muitas opções também. Com o passar do tempo comecei-me a perceber-me que aquilo que eu gostava verdadeiramente nem sempre foi escrever piadas, sempre foi escrever coisas. Piadas
foi uma coisa talvez que se encaixou mais com a minha personalidade. Na verdade, gosto de escrever coisas, gosto de pensar coisas e ter pensamentos e acima de tudo, pá, inventar coisas que ainda não foram ditas ou feitas. Tenho essa ambição, pá, não consegui muitas vezes até hoje, mas tenho essa ambição. O stand-up, pá, sempre foi muito presente na minha vida, a comédia, sempre consumi muitos comediantes. Curiosamente, o primeiro comediante que me fez, acho que me deu o gosto de contar piadas e de fazer rir pessoas foi o Fernando Rocha. Minha avó, quando eu era miúdo, ela tinha um café. Lá tinha CDs do Fernando Rocha. E eu ouvia aquilo às escondidas, pá. Eles não me deixavam ouvir, que aquilo não era para a minha idade, né? Então eu ia para a escola depois contar as anedotas do Fernando Rocha aos meus colegas, às funcionárias e assim. Eu lembro perfeitamente de eu estar a contar coisas. Estamos a falar de que idade? Pá, aí uns 7, 8 anos. Eu lembro perfeitamente de eu estar a contar anedotas e eu não sabia certas palavras, eu não sabia o que significava, por exemplo, paneleiro. Sabes? Eu não sabia o que é que era, o que é que ele queria dizer com levar no cu. Eu não fazia ideia o que é que isto queria dizer. Mas achavas graça, né? Não, eu só sabia que aquilo provocava muitos risos. As pessoas riam-se imenso daquilo, eu não sabia o que é que estava a dizer. Mas aquelas pessoas riam-se imenso, eu adorava aquela sensação das pessoas rirem. As minhas primeiras experiências a fazer rir pessoas foi a contar anedotas do Fernando Rocha. Para mim, é das coisas que mais me fazem rir é. Eu ia dizer uma coisa e lembro-me de outra. Um puto homofóbico, estou a brincar. Ser tremendamente homofóbico, mas sem saber que está a ser. Não, mas... Sim, sem saber. Eu não sabia o que era homofobia, não sabia o que era gays, nada, não sabia nada. Sabia que estava a dizer aquelas coisas, aquelas palavras faziam as pessoas rir. Era o que me interessava. Provavelmente, com essa idade, tu foste uma espécie de dealer de caralhadas. Foste possivelmente o primeiro a dizer caralho ou foda-se. Era. Né? Sim. Os meus colegas aprenderam os palavrões todos comigo e eles hoje em dia contam-me essas coisas, sim. Não sei se dá habito, mas é uma cena fixe. O texto do Fernando Rocha está muito carregado de palavrões e de expressões. Sim. Certamente há pessoal que tirou o curso e depois chegou a casa, começa a dizer paneleiro não sei o que à mãe. Sim. Mas onde é que tu ouviste isso, né? E levava isso para a escola, pá. Eu não dizia palavrões em casa, né? Então levava aquilo para a escola, sabia as notas todas de cor, sabia as intuações. Nós aqui em Vila Verde temos um sotaque que é diferente do sotaque do Porto. E eu dizia aquilo com o sotaque dele. Encarnava ali outra pessoa. Eu lembro perfeitamente que eu conseguia. Ele fazia imitações de angolanos e eu conseguia imitar aquilo na perfeição. Pelo menos é a ideia que eu tenho. Não sei se me ouvisse hoje em dia, teria muito orgulho naquilo. Mas é as minhas primeiras memórias de fazer rir pessoas, pá. Depois, mais tarde, pá, comecei a tomar contacto, pá, com o Bruno Nogueira no YouTube, sabes? Ou com a coisa do Senhor do Bolo e tal. Sempre que vidrava em alguém, eu imitava a pessoa, os trejeitos, imitava a forma de falar, imitava tudo. Eu lembro da minha avó, a certa altura, eu estar a falar com ela na cozinha, pá, já não sei muito bem onde, e ela me dizer assim: olha, tu fazes-me lembrar, sabes quem é que me faz lembrar? O Bruno Nogueira. E não era por eu estar a ser engraçado, era só pela forma como eu falava. Pá, e quando vidrava em alguém, copiava a pessoa em tudo. E foi aí que eu comecei, foi os meus primeiros contactos com comédia, ainda era assim muito novo e fascinava-me aquilo de ele dizer aquelas coisas e aquelas coisas fazerem rir as pessoas. Ia para a escola e tentava imitá-lo, tentava fazer rir as pessoas também. Quando começaste a imitar o Bruno Nogueira, depois o pessoal estranhou, mas que raio. Sim, o gajo era de Rio Tinto e agora de repente é de Almada. E agora está mais quieto. Ele dizia para dizer caralho, foda-se agora. Do Fernando Rocha para o Bruno Nogueira ainda se passaram uns anos. Mais tarde, já mais velho, também fui muito influenciado pelos Boomerang, sabes? Comecei a consumir mais essa malta de Lisboa, o Teixeira da Mota, o Carlos Coutinho Vilhena, o Guilherme, o Manuel Cardoso. Sim. É giro como fui sabes? Às vezes penso nisso, como fui de Fernando Rocha a Betos de Lisboa, sabes? Hoje em dia o meu stand-up é um bocadinho deles todos, sabes? Acho que não me encaixo bem ali numa categoria. Para a malta do Porto eu sou demasiado de Braga, para a malta de Lisboa eu sou do Porto. É uma confusão. Acontece-me assim estas coisas. Yeah. Tens agora um podcast com a Mariana Rosária e o Eduardo Monteiro. Eu sabia o nome dele porque ouvi alguns podcasts que ele tinha. Não sei se ele mantém agora, mas ele tinha aquele podcast sozinho. Gostei. Eu e o Eduardo começámos stand-up ali, acho que em 2021, ali com poucos meses de diferença um do outro. Cruzámos-nos poucas vezes. O Eduardo com 8 anos na altura. Sim. Sim, ele é mais novo que nós. Eu comecei a fazer stand-up em 2021. Tinha pouco, ainda hoje não tenho muito. E tive algumas interrupções. E eu voltei mais a sério em outubro do ano passado. E acho que desde aí ainda não parei, pelo menos para já. Cruzei-me com a Mariana, pá, percebemos que havia ali meio dinâmicas ou referências em comum, não é? E eu acho que eles já se conheciam antes de terem vindo falar comigo.
foram eles que vieram falar comigo. Tinha outra pessoa antes de mim, mas acho que a pessoa teve que sair e eu basicamente fui o melhorzinho que eles arranjaram, coitados. Os nãos que eles devem ter levado para vir falar comigo. Ou Pá. seja, tu foste o Ludovice desse projeto, não é? Sim, exatamente. Exatamente. Foste tu, agora fugiu-me o nome, caraças. O Vítor Sá, o António Azevedo Coutinho e o Ricardo Maria. Tu és o Ricardo Maria porque tu foste a substituição. Eu sei que, por acaso, eu no início tinha uma dinâmica com eles que era: eu não quero saber quem era a pessoa que estava antes de mim. Aquele namorado tóxico que não quer saber quem era o ex-namorado, né? Então, pá, não quero que me contem quem é. Depois eles lá me disseram quem é e realmente, pá, eles estavam muito bem servidos, só ficaram a perder, mas pronto. Pá, e pronto, basicamente, eles vieram falar comigo. Eu inicialmente estava um bocado receoso porque não os conhecia assim tão bem, mas por acaso, depois com o tempo percebemos que, pá, as nossas referências são quase as mesmas, ou são muito parecidas. A Mariana é mais velha um bocadinho, tem umas referências talvez um bocado diferentes de mim e do Eduardo, mas isso também complementa também o facto de ela ser mulher, e isso acrescenta muito ao podcast. Pá, e pronto, começámos a preparar o podcast, eles já traziam o nome, começámos meio que a definir a estrutura do podcast, que é que ficou até hoje. Basicamente, todos os episódios, um traz uma história, outro traz um ângulo, outro traz um react e outro traz uma recomendação. Já gravámos 6, já saíram 3, vai sair hoje o quarto. Tem corrido bem, nós ainda nos estamos a conhecer, estamos muito no início, mas tenho gostado muito, pá, desta experiência com eles. Entretanto, vão se tornando amigos e isso também é fixe. Não por razão nenhuma, mas ouvi o primeiro, o terceiro e há pouco estava a ouvir o segundo. Estava a ficar tenso com aquela história da Mariana, One Night Stand, e depois o gajo não saía de casa. E assim, fogo! Ela publicou esse certo ontem no TikTok e aquilo acho que está a dar raia, pá. Ela mandou mensagem hoje de manhã a dizer que aquilo está a dar raia no TikTok. Aquela malta do Chega está-se a passar com ela. Isso também é giro. Mas porquê? Pá, é aqueles comentários machistas de mulher para casar, não sei o que, esse tipo de... Eu e o Eduardo também temos contacto com coisas que nós nunca teríamos se não tivéssemos com a Mariana, né? Esse tipo de date machista que aconteceu logo no primeiro vídeo que ela meteu. Pá, e já percebemos que vai ser recorrente e pronto, é o que é. Estava-me a questionar sobre isso e ela mandou-me aquilo que acho que o vídeo está a ficar meio viral. E eu estava a pensar, pá, mas porquê é que as pessoas, ou seja, qual é o problema? Ou seja, porque é que. Eu estava a pensar, a tentar pôr-me no lugar das pessoas que ficam chateadas. Porquê é que ficas chateado com o facto de ela estar a contar uma história? Que confusão que isso faz na tua vida, sabes? O que é que isso muda? Pá, podes até não gostar, mas ao ponto de comentar, a internet traz uma legitimidade a estas pessoas. Este ponto é interessante, acho, que é, ela já contou aquela história muitas vezes em stand-up e nunca nenhum gajo disse alguma coisa, seja, pelo menos que eu tenha visto, seja do público, nunca ninguém interrompeu para dizer nada, nunca, mesmo no fim, nunca ninguém foi ter com ela fazer um comentário machista, nunca. Ou seja, pessoalmente, nunca ninguém vai dizer nada, nunca ninguém vai fazer comentários, pá, ofensivos ou seja de que género forem. E na internet, de repente, as pessoas sentem-se legitimadas. Aqueles gajos, se calhar, já viram este beat ao vivo e ficaram caladinhos, sabes? Mas ali sentem-se legitimados para dizer o que lhes vai na cabeça, não faço ideia. Isso é verdade. Eu não sei se conheces o Álvaro Cláudio, que é um comediante de Lisboa. Já que conversei aqui 2 vezes com ele. Não sei se foi no Twitter, se foi no Threads. Pôs lá uma piada qualquer. E depois há um comentário de aquele ativismo de sofá. Um comentário do género: acabei de fazer as minhas tarefas domésticas, sentei-me no sofá e dei com isto. Eu imaginar esta situação, uma pessoa que está a fazer as cenas, agora vamos chatear. Vou dizer que estou chateada. Uma das melhores cenas que eu vi foi há uns tempos no Twitter. Eu acho que muita gente nas redes sociais está com esta cabecinha oportunista. Como é que eu vou extrair o máximo possível desta interação? A solução, pá, é ignorar. Sim. Porque eu acho que se responderes é pior, pá. Quando tive aqui o Ricardo Aruz Pereira, tenho um blog e puxou a menção, tinha sido o episódio, e entretanto há um tipo insultou o Ricardo Aruz Pereira. Eu não publiquei os comentários, porque os comentários têm de ser aprovados. Desancou o Ricardo Aruz Pereira. Depois, no dia seguinte, fez o contrário, elogiou o Ricardo Aruz Pereira. Eles esquecem que eu estou a ver o IP e estou a ver. E depois no outro dia a seguir, então, mas não estás a publicar os comentários? Insultei, o gajo não publicou. Agora vou elogiar o gajo publica, só provas alguns, mas eu não caí nessa ratoeira. E depois, como eu vi que eu não publicava de maneira nenhuma, comentou outra vez, então, mas não publicas nada. E pá, eu achei isso muito engraçado. 3 dias, 3 opiniões, ou 3 respostas que nada têm a ver umas com as outras sobre o mesmo assunto. Assim. E isto convém dizer que nós os três, eu, a Mariana e o Eduardo, nós não temos relevância na comédia nacional, o nosso podcast muito menos. Para quê, não é? Percebes? Nós estamos só a fazer a nossa cena, no nosso canto. Se não gostam, pá, vão ver outra coisa, não é? É só o início. E até é mais o início para a Mariana.
que leva mais com isto do que o Eduardo. Ele, apesar de ser novo, tem ali também um lado de alma velha. Parece-me, vendo de fora. Pá, o Eduardo é uma cabeça maravilhosa. Estou muito errado. É Ele novo, mas tem um lado também muito velho, não tem? o homem, é observador, pá, é um gajo sensível. E com o tempo acho que as pessoas que acompanharam o podcast vão perceber melhor quem é o Eduardo, e vale a pena conhecer enquanto pessoa e também enquanto humorista. Deixo-lhe aqui esta. Já agora, já que estou a elogiar o Eduardo, vou ter que elogiar também a Mariana, pá, senão eles vão chatear comigo. A Mariana, pá, é uma otária do caralho, pá. Não, pá, é uma das melhores stand-up comedians do Norte neste momento. Eu não estou muito a par do Sul, mas ela está fortíssima, pá. Está fortíssima. Ela começou a fazer stand-up tipo há um ano, pá. Nunca vi ninguém com uma evolução deste género, pá. E isto só de fora. Já falei com ela aqui. Mas há uma cena que eu noto, seja em mulher, seja em homem, aqui não depende do sexo. Quando atuam muito, tu nem precisas saber se está a correr bem ou não. Mas há um momento em que tu notas que o olhar mudou. E eu na Mariana notei isso. Seja nas fotos, em pequenos certos. O olhar que ela tinha a atuar no início e agora é de uma pessoa que sabe o que é que está a fazer. Sim. Eu noto em mais algumas pessoas, não vou dizer, senão depois tinha que dizer outras, mas no caso da Mariana eu acho que é inegável. Houve ali qualquer coisa de, afinal sei fazer isto. E o olhar mudou completamente. A confiança é importante, ganhas confiança no teu material é importante e muda o teu stand-up. Mas também o ego e a confiança é uma coisa muito sensível, não é? Tendo demais também fodes o texto todo. E facilmente aquilo desaba. Basta uma noite mapa. Sim. Okay, não percebo nada disto. Eu não percebo nada disto. O ego nesta área é das coisas mais. Nunca lhe podes dar muita importância, porque numa semana és o maior, na semana a seguir és o pior. Foi uma coisa que fui-me habituando, pá. Falas com muitos comediantes e devem dizer todos a mesma coisa, que é, lá está, sais de uma atuação a achar tenho uma carreira feita, já está feito, pá. Isto agora é só, estás a ver? No dia a seguir é tipo, quero desistir da comédia. Isso realmente, o que tu dizes, isso nota-se na Mariana, pá. Ela está mais confiante, mas está confiante, acho que no ponto certo. Melhora muito o stand-up dela, e ela está com um stand-up fortíssimo, pá. Só faz já um ano, pá. Acho que, lá está, era o que eu estava a dizer, pá. Eu nunca vi ninguém com uma evolução deste género num ano, atuar tantas vezes. Acho que ela atuou, pá, 130 vezes no ano. É absurdo. Eu não sei se é o beat, se é apenas o corte de um beat, que ela pôs já há algum tempo acerca de ir ao talho e de pedir. Sim. Para ela fazer aquilo, tem de estar com uma confiança. Porque caso contrário, atropelas-te, falhas a respiração. Depende muito do ritmo que estás a imprimir àquilo que estás a dizer. E só com confiança é que consegues fazer aquilo. É verdade, pá. E já cheguei a falar disto com eles, acho que um bocadinho de confiança a certa altura melhora o teu stand-up. Mas é muito importante gerir bem isso. Tanto te ajuda ao stand-up como de repente te estraga o stand-up. Se entras nessa onda de sou o melhor do mundo e depois começas a não trabalhar e a partir daí é derrocada. Sim. Tenho aqui algumas perguntas. O puto do sexto sentido. Já passámos por aí, mas se quiseres dar mais um lamiré, influências. O que é que consideras influências? Em Portugal tenho o Bruno Nogueira. Em termos de stand-up, da forma de pensar o mundo e pensar a comédia e de... Chego mais longe, pá. Mesmo como pessoa, o Salvador Martinha é uma grande influência para mim. Fruto de eu ser desta geração, os Boomerang, era impossível fugir a eles. Pá, e pronto, o Ricardo, pá, acho que o Ricardo é aquele que é de todos, não é? Sou daqueles gajos que imagino que tu sejas o mesmo gajo, que já li tudo e mais alguma coisa sobre ele. Já sei que ele conta de 4 e 5 vezes a mesma história, e já sei a história de trás para a frente. E em todas as entrevistas ele diz a mesma coisa, mas eu ouço sempre na mesma. Por acaso aqui nós temos, em Portugal, temos a sorte de acho que os bons, os maiores, por acaso também coincidem com ser pessoas fixes, não é? Na maior parte dos casos. Pelo menos parece-me. A ideia que eu tenho é isso. No caso do Ricardo, só tenho coisas boas a dizer. Se eu vivesse mais perto dele, já me queria dar livros. Sim, eu ouvi. Não posso esquecer aqui, enquanto influência, pá, teria a ser ingrato a tudo, não é? Mesmo aqui às minhas origens, pá, o Fernando Rocha. Estás a perceber? Fernando Rocha foi quem me fez, foi a pessoa que fez com que eu descobrisse que gosto de fazer pessoas rir. Pá, ainda não tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente, mas um dia que o conheça, pá, é de lhe dizer, pá. Também nunca tive com ele, mas das conversas que eu ouço também parece-me que é um gajo porreiro. Parece que toda a gente tem coisas boas a dizer sim. Fernando Rocha. Mais uma vez o Guilherme, processo criativo. Acho que falei disso mais ou menos já há bocado. Eu gosto ultimamente tenho adotado um método que é, eu tenho 4, 5 folhas abertas de temas à minha frente. Escrevo sobre um tema, não me está a sair nada deste tema, vou para outro tema. E escrevo, pá, às vezes é só pensamento, escrevo. Não estou a tentar escrever piadas, estou só a tentar discorrer sobre aquele tema. Pá, passado
umas horas deste trabalho que eu não gosto nada, vou ser sincero, é horrível. Quando eu vejo que tenho ali palavras suficientes. Aquela fase em que eu se calhar não sei escrever piadas. É assim. Bem, eu sempre que faço um beat, eu sempre que vou para o palco, o beat resulta, às vezes resulta, outras vezes não resulta, mas sempre que o beat resulta, eu acho sempre, pá, este foi o meu último beat, sabes? Já não sei escrever mais nada a partir de agora. Eu faço isso, ou seja, discorro sobre temas meio aleatoriamente, não tenho qualquer. Numa primeira fase eu não tento escrever piadas, só depois de ter ali muito, ou seja, muitas palavras ou pensamentos escritos sobre os temas, é que vou à procura das piadas. Pá, e depois é o processo normal de todos os comediantes, que é ir limando o texto, tirando palavras, deixar o maior número de punches possível por minuto. Pá, e olha, depois levo aos sítios e lá vejo se as coisas têm piada ou não. E depois passo por um processo horrível, que é o processo de decorar, pá, que eu tenho muita dificuldade em decorar texto. Eu, por acaso, agora tenho feito. Antes, quando comecei, tive parado muito tempo, mas é exatamente o contrário. Palavrinha por palavrinha. Também era um registro mais do onliner, agora estou a experimentar outra coisa. Se por um lado é mais fácil, por outro, quando não estás ali fluido, começas a patinar e assim, pá, o que é que eu estou a dizer? Sim, sim, Eu sim, sei sim, que tenho sim. que chegar ali. Já contaste, entre amigos, toda a gente se riu. Quando és em palco, sem reação. Sim, 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 sim. Pois lá está, pá, porque E depois eu o acho que contrário, os o amigos são contrário. péssimo público. Os amigos são um público que engana muito. E às vezes o contrário. Até entre comediantes, mandei, pá, isto é muito fixe. Mas se calhar fui eu que entreguei mal. Pode ter Sim, sido. sim, sim. E uma coisa que não é bem nada, só partiu-se a rir assim, fogo, está aqui uma coisa esperta. Mas isso é muito giro, pá. Eu adoro esse processo de, às vezes eu estou no meu trabalho, estou a tentar decorar texto. Espero que os meus patrões não ouçam isto. Estou a tentar decorar, e às vezes pergunto às minhas colegas o que é que tu achas desta piada? E às vezes elas dizem-me assim: isso não vai bater, isso não tem piada. Mas eu, como já tenho alguma experiência de palco, eu tenho a sensação de, não, isto, aqui neste contexto, isto não resulta, mas lá isto resulta. Pá, basta lá saber porquê. Para os nossos amigos ou para as pessoas que são próximas de nós, o mecanismo, a forma como ouves, a forma como interpretas as coisas são completamente diferentes de depois do contexto de palco e de já teres dito outras piadas antes. Acho que muda um bocado as coisas. Mas sim, pá, normalmente os amigos são péssimo público porque quando eles gostam de nós, como têm mais empatia, têm mais tendência a rir-se de tudo o que nós dizemos e vamos enganados para o palco. E depois isso confirma-se, não é? Grande parte daquilo que eu achava graça funciona e outra vez exatamente o contrário, assim, ok, ok. Tenho uma coisa que me costuma acontecer que é eu gosto sempre mais do meu texto e entrego o melhor na primeira e na segunda vez que o faço. Depois vai perdendo, a minha entrega começa a tornar-se a perder qualidade. Não sei, a melhor forma, a melhor entrega das piadas é sempre na primeira ou segunda atuação de que faço aquele texto e não te sei explicar isto porque isso aqui é uma coisa que eu tenho que mudar. Eu deixo de gostar dos meus textos passado 10 vezes ou 15, 20 de os fazer. Se quer viver disto, isso não pode acontecer, não é? E não te sei explicar porque é que isto me acontece, pá. Não sei se tem que ver com. Estou a ouvir um barulho, deve ser a câmara que está a cortar as ervas à frente da minha casa. Estou a ouvir uma espécie de. Olha, ao menos aí cortam, pá. Boa. Já te percebi. Voltando aqui às perguntas, o Afonso Ramos, já cumpriste o sonho de ser consultor imobiliário? O Afonso Ramos é o colega do João Cirne, certo? Já falei com ele e há de ser um gajo fixe, por acaso a conversa foi Já agora aproveito para dizer, pá, que eles são das pessoas que mais me fazem rir em Portugal, de comediantes, pá. Eles são hilariantes, pá. Hilariantes. Aquele vídeo que tu falaste no outro dia com o João, o vídeo que eles estão meio a imitar, a fazer de conta que estão dentro de um sketch dos malucos do riso. Eu não percebo, pá, como é que. Eu olho para aquilo e penso, como é que estes gajos não têm uma carreira na comédia consagrada já? Eles têm uma Adoro cena, aquilo, pá. eles têm uma cena, eu não sei se ficou bem expresso na conversa, eles já têm uma linguagem. Têm uma É linguagem. verdade. Os comediantes às vezes levam muito tempo e às vezes não conseguem. Eles já têm, nota-se, já está uma cena. Podem ir para o outro lado. Sim, podem. A ideia que me dá é que aquilo parece uma curta de autor. Não sei se conheces aquele serviço de streaming que é o Filmin. Sim, sim, eu sou subscritor, já. Que é uma cena mais marginal Sim, 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 sim. foram sacados de outro século, puxados para aqui. E eu acho uma coincidência, ou seja, como é que eles se conheceram? É como é que duas cabeças que funcionam tão bem juntas tiveram a sorte de se conhecer, sabes? E acho que eles deviam aproveitar isso, pá. Se eles não baterem, pá, se eles não viverem disto daqui a uns anos, é porque o mercado desta área é completamente injusto. É uma cena que está a faltar atualmente. Pensas em sketches, tirando sketches de TikTok e de Instagram, sketches assim mais. As cenas deles são mais pensadas, são mais. Sim, sim, sim. E ele perguntou aí
de ser agente imobiliário. Sim, sim, sim. Porque houve uma altura da minha vida em que fui agente imobiliário durante muito pouco tempo. Tiveste aquela típica foto de braços cruzados ou não? Tive essa. Está em casa da minha avó, pá. Ela gostou muito daquela foto porque Está numa moldura. foi a única vez na minha vida, que ela me viu de fato e não vai voltar a ver provavelmente. Então ela guardou aquilo e pediu uma foto e eu lá lhe dei. Não tem o logotipo da empresa em questão em baixo, ou não? Não tem. Mas a minha foto, pá, ela gosta, olha para aquilo e gosta, porque de repente dá-lhe ali uma esperançazinha que eu poderia vir a dar alguma coisa na vida. Entretanto, desiludia. Mas houve uma altura da minha vida que eu fui agente imobiliário. Rapidamente percebi que eu tenho zero do jeito para números e para contas e para tratar de coisas sérias, pá. Durou pouco tempo, pá, mas foi uma experiência, pá, foi uma experiência. Quando começaste a dizer tenho falta de jeito, pensei que fosses para o lado de vender. Aquele lado de mais ou menos enganar as pessoas. Até para isso, pá, porque eu tenho uma forma, eu tenho um ar de charlatão. Mesmo quando estou a tentar convencer alguém de alguma coisa, as pessoas sentem logo que eu quero enganá-las. Era difícil, pá. Não sei, havia ali qualquer coisa de um ar de malandro que eu teria, que as pessoas, sabes, às vezes confundiam-me com os Jeovás, pá, que eu chegava lá à porta de casa, dizia, não queremos nada, vai-se lá embora. E até os próprios Jeovás se confundirem. Eu não sou dos vossos. O Pedro Rodas Silva, o que é que tu achas das pilas, em geral? Tenho um beat sobre pilas e sobre o facto de pilas se parecerem um animal por acabar. E é por isso que o Pedro está a falar sobre isso. Já discorri o suficiente sobre isso. Ele bem sabe o que é que eu acho sobre pilas. Ele melhor que ninguém sabe o que é que eu acho sobre pilas. Houve ali uma fase do meu stand-up. Inicialmente eu evitava falar sobre a escatologia, o sexo. E, ao início eu evitava falar sobre isso. Depois experimentei e meti-me a fundo nisso, pá. Foi mesmo o mais explícito possível. Sim. Eu também evitava e no outro dia... É claro que se calhar arrisquei demasiado. Até funcionou, mas não funcionou como eu queria. Uma piada sobre minete. Mas tendo em conta a minha condição de asmático. E... Já me estou a rir, eu não ouvi a piada. Foi uma espécie de one-liner quanto a piada a seguir, mas eu acho que tenho de explorar ainda mais. Tenho de explorar ainda mais. Sim, mas o ângulo é bem da bom, pá. Já estás a perceber para onde é que eu vou, não é? Sim. Eu inicialmente eu tentava não ir para esses temas. Não sei porque tinha um pudor de ir para esses temas, porque achava meio fácil fazer piadas sobre isso, sobre sexo, ou sobre coisas, para aquilo que os americanos chamam blue comedy, né? Evitava. Mas se tu reparares, esses temas. todos os grandes comediantes têm piadas sobre pilas, sobre masturbação. Bom, agora ia dizer o Luís C.K. Todos os que possas imaginar. Estou a pensar no Chapéu no último especial. Aquelas piadas mais ou menos que nós já vimos, mas na situação onde nós vivemos, em que é mais difícil falar das coisas, tem graça. Quando ele fala daquelas piadas de reconhecimento facial, em que a imitar a mulher, Sim. depois a mulher... Este tipo de piadas já foram feitas. Volta a ter graça porque o clima está tenso. Ou seja, até o Chapéu está a fazer estas piadas que nós diríamos mais ou menos fáceis. Sim. Pá, e depois houve ali uma altura, pá, porque eu meti-me... Pá, agora vou só falar sobre isso. Então escrevi texto sobre genitália, pá. Esfartei-me de escrever texto sobre isso e diverti-me muito. Agora estou a sair outra vez, mas volto-me lá, volto. Sim, eu também agora... À partida podia parecer sobre isso, mas não era sobre isso. Ainda só fiz uma vez e funcionou, que era do Tinder, mas de repente eu estou a falar sobre a Helena de Troia. Simulo uma conversa. Se tivesses uma máquina de viajar no tempo, onde é que ias? E eu às tantas respondo para a Guerra de Troia. Não sei. Para quê? Para ver a Helena de Troia, porque supostamente foi a mulher mais bonita de todos os tempos. Começa num assunto mais ou menos de sexo, mas às tantas sou eu a dizer que eu preciso de tecnologia para objetificar mulheres, porque as mulheres que eu tenho no meu século não me chegam. É mais ou menos esse tipo de cena. As mulheres viciadas no ginásio que só trabalham o cu e depois esquecem-se do braço e vão bater uma punheta e deixam a punheta a meio. E eu... Ou seja, isto aqui é explícito, partindo de um sítio que nada tem que ver, trazendo... Mas se calhar há uns tempos não fazia, agora não é, pá, não me importo. Sobre Cocó, que é explorar a história de um rei que morreu na sanita. E eu quero explorar a beat, não sei para onde é que vai, mas só esta ideia de tentar descrever o sítio de alguém que encontra um rei todo cagado. Eu por acaso, pá, tenho algo que nunca escrevi sobre isso, que é relacionado com isso, que é quando morreu a rainha de Inglaterra, alguém lhe meteu um pedaço de algodão no cu. Sabes que se faz aos mortos todos. Volta meia vem-me essa imagem à cabeça de que alguém meteu um pedaço de algodão no cu à rainha. E essa pessoa depois chegou a casa, sabes? E tem uma história para contar. E tem uma história tem a melhor história para contar, pá. Nunca ninguém vai acreditar nele, sabes? Nunca ninguém vai acreditar nele. Noutra situação qualquer... É um processo que se faz aos mortos todos, sabes? Eles vão sempre
todos os orifícios vão tapaditos. Não vá algum malandro. Sim, e até mesmo para respeitar os vermes, não é? Os vermes olham antes de começarem a comer a carne, este tem o cu tapado, ok. Não, e para dificultar a entrada, sabes, aos bichos. Aí querias entrar por aqui, olha, agora vai à volta. O cu é a última coisa a ser comida. Sim, sim. Voltando aqui, ainda tenho aqui uma pergunta. O Luís Bragança, também falei com ele há pouco tempo, há de sair. Quando é que volta a haver uma noite maravilhosa no Cetra? Não tenho indicação de que vai voltar a haver uma noite no Cetra. Cheguei a organizar lá uma noite, correu bem. Mas depois percebi logo que eu tinha ali um problema que era, por acaso na primeira noite vendi bons bilhetes, mas depois na segunda tive muita dificuldade em vender bilhetes porque lá está, pá, eu não tenho following nenhum, então é muito difícil eu vender bilhetes para uma noite de teste, estás a perceber? Muito menos em Braga que não há nada, não há noites de teste. Não sei se vai ser no Cetra ou não, mas eu agora vou tentar voltar a organizar uma noite em Braga. Neste momento não há nenhuma, pá. Havia o Alma do Raio, do João Seabra, mas ele agora não tem feito. A imagem que eu tenho de Braga é que é uma cidade viva, não é? Está muita gente jovem lá, não é? Curiosamente no stand-up não há nada ainda, pá. E talvez eu faça uma meia-culpa, pá, porque eu já podia ter feito muita coisa aí em Braga e tenho sempre tendência a ir para o Porto, que me fica muito mais longe e é muito desgastante. Não tenho nenhuma atuação a menos de uma hora da minha casa. Todas as atuações que eu tenho é mais de uma hora da minha casa. Para ti não é pior, não é? Tu estás aí no Algarve. Eu estou no Algarve, se eu pensasse ir daqui, ainda há uns tempos convidaram-me para ir a Évora, 2 horas e meia para lá, Epá, se eu fosse mais novo, se calhar cometia essa loucura, mas agora, depois já pensas no dia seguinte, podes eventualmente ou não ter que trabalhar, sim. Aqui em Braga tenho essa dificuldade, lá está, não vivo em Braga, vivo a meia hora de Braga, e depois ainda mais meia hora, 40 minutos para o Porto, só ganhava se organizasse aqui noites em Braga, e tenho que começar a organizar, até porque eu penso muitas vezes, pá, Braga é uma cidade grande, acho que é a terceira maior do país, é impossível que só hajam 2 comediantes, que sou eu e o João Seabra. Eu por acaso não tinha ideia que era a terceira, então mais... Lisboa é o que é, o Porto é o que é, porque raio é que Braga não tem uma coisa... Sim, muito... não há nada. Não há nada. Pá, há também o Amaury Moraes, não sei se já ouviste falar, é brasileiro também. Ele costuma fazer aí uns barzitos em Braga. Não é barzitos, pá, ele vai atuar a sítios onde o contratam. Eu nunca me cruzei com ele, mas já ouvi falar dele. Só somos nós 3, mas de certeza que há mais, pá. Há aqui a Universidade do Minho, de certeza que há pá aí muitos miúdos cheios de graça, cheios de talento. E é pena não haver uma noite de open mics aqui em Braga, onde pá, lá está, pudessem aparecer mais pessoas para ir fazer stand-up. Pensando fora, eu acho que é das cidades com mais potencial para haver várias noites, sim. Sim. É verdade. Eu sinto-me até culpado, pá, por não estar a explorar isso, sabes? Eu não tenho dados, mas comparativamente ao Porto, estamos a falar de que população tínhamos de estar aqui a ver, mas não me E não parece... faço a mínima ideia, pá. A zona metropolitana do Porto, posso estar a dizer uma asneira, mas que eu tenho 1,5 milhão, talvez. O Porto depois tem essa cena, é o Porto cidade e tudo o que está à volta... Sim. O circuito do Porto é à volta, sim, é na zona metropolitana. Há alguns sítios no centro da cidade, mas muitos são fora também. Braga, não sei quantos é, não sei, não quero estar a dizer estupidezes, mas deve ter para aí uns 500 mil pessoas, não sei, aqui à volta. Aguentava 2 noites regulares. Acho que sim, pá, acho que é possível haver 2 noites regulares em Braga. Hei de fazer por isso. Olha, se está aqui alguém a ouvir que é de Braga e que quer fazer stand-up, venha falar comigo. Braga. Ou comediantes de Braga. Ou aspirantes. Exatamente. Coisas que tenhas visto assim ultimamente? Seja de comédia, seja de outra cena. Ultimamente não tenho, como eu tenho um trabalho de 40 horas e depois saio do trabalho e vou atuar, ou pá, ou tenho que editar, ou coisas desse género. Por acaso é uma coisa que eu tenho sentido ultimamente, é que não tenho consumido quase nada, pá. Não tenho consumido quase nada. Sinto que isso até piora o meu stand-up, a minha escrita, sabes? A coisa de não ver filmes, não ler livros, é uma coisa que eu sinto muita falta isso não fazer. Até podes estar a fazer as mesmas coisas, mas se a qualidade que tu estás a consumir diminui, se fores crítico contigo, notas, pá, estou... Inevitavelmente. Estou a ver filmes de merda, pá. Estou a ver filmes de merda. É que eu nem filmes de merda estou a ver, pá, sabes? Estou só a ver TikToks de merda. Os últimos 2 filmes que eu fui ver ao cinema são os 2 de macacos. Que raio que eu posso tirar daqui? Foram às aulas de português com o Tarzan. Eu sei o que é que eu tiro daqui, não é? Recomendação, pá, tenho agora, estou-me a lembrar que vou recomendar um livro que estou a acabar de ler, eu não acabei, posso estar a recomendá-lo precipitadamente, espero que não, mas até agora parece um bom livro, que é um livro, não sei se conheces, chamado Luanda, Lisboa, Paraíso, de Jaimila Pereira de Almeida. Conheço o autor em questão. Li alguns contos, mas ainda não entrei bem a fundo na obra de Jaimila. Nós temos a perspectiva de quem recebe imigrantes, né? E aquilo mostra o outro lado, o lado do imigrante, o lado da pessoa que vai
para um país que não é o dele, não é? Acrescenta a qualquer pessoa, vejo o outro lado, sabes? Estamos habituados a ver o nosso lado, o lado de quem recebe os imigrantes, e às vezes temos pouca empatia e não percebemos bem, às vezes, a falta de adaptação das pessoas. Dois lados devem ver o lado oposto, mas acho que nós, como somos o país que recebe, devemos ter acho que uma sensibilidade especial em receber quem vem para um país que não é o seu. Pá, ninguém sai do seu país porque está tudo bem lá, não é? Aquelas pessoas, por elas estavam no seu país, não é? Ninguém sai, Sim, sim, sim. ninguém sai do seu país porque estava tudo bem lá. É um livro que mostra esse lado. Estou a gostar muito de ler, estou agora a acabar. Estou a gostar muito de ler aquilo. E há outra escritora portuguesa. A temática são os retornados. Ah, sim, sim, sim. Não sei se esse livro não é da Dulce Maria Cardoso, pá. Exatamente, é da Dulce Maria Cardoso. É, Mas não é? aquilo acho que tem um nome próprio. Acho que de uma mulher, se a memória não falha. Mas, ok, Ah, sim, 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 tem. É. Agora não me estou a recordar, sim, sim. isto a respeito do quê? Eu recordo-me, eu não li o livro, apesar de saber mais ou menos do que é que o livro fala e já ter lido coisas sobre o livro em ensaios, porque calhou, mas eu recordo de uma conversa que estava ela e estava o Ricardo Luz Pereira e ela estava a falar-me do Eu vi essa livro. conversa, pá, eu vi essa conversa. Aliás, já bocado quando eu citei a Dulce Maria Cardoso, até foi nessa conversa que ela disse isso. Está no YouTube, sim. Há uma parte onde ela fala destas questões do politicamente correto e em Sim, sim, como, sim, sim. se for preciso, à frente da Câmara está tudo a dizer ai, 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 os direitos não sei quê, e depois vem um negro ou um mexicano a servir os rissóis, não me quer aproximar, se for preciso, porque surgiram críticas, não sei se é esse livro, se é outro, como ela utiliza. Foi esse, nos Estados Unidos. Sim, ela depois até faz ligação com alguns livros americanos, porque como é que se consegue falar de racismo sem apresentar o racista? Depois há estes malabarismos, e é muito engraçado que essas pessoas, cheias de boas intenções, depois na prática, uns cabrões, né? São uns Sim, cabrões. sim, sim, pá. Eu não sei se é pela classe social a que eu sempre pertenci, mas eu desconfio, tenho sempre, ponho um bocado sempre pé atrás das boas intenções de alguns intelectuais que vêm das elites, pá. Às vezes posso estar a ser injusto com essas pessoas. Custa-me acreditar nelas quando elas não conhecem o terreno, quando elas não conhecem as pessoas, sabes? Pá, isto estou a fazer uma crítica, seja à esquerda ou à direita, seja de onde vieram Sim, essas sim, pessoas. sim, sim. Mas é pá, faz-te falta às vezes sentar-te à mesa com essas pessoas e conhecer essas pessoas e jantar com elas e estar em casa conviver com essa realidade. Há muita gente que fala do que não sabe, pá. E até às vezes dão esse ar do bom da história, do bonzinho e da pessoa empática, mas não conhecem a realidade, não se sentam à mesa com essas pessoas. Tenho pouca pachorra às vezes lá está, para esse tipo de pessoas, pá. As últimas palavras são tuas. Onde é que as pessoas podem seguir? Neste momento só tenho Instagram e TikTok. Nos dois o arroba é igual, é Bruno JS Azevedo. Pá, e é isso, pá. Quero-te agradecer pelo convite, pá. Gostei muito desta conversa, pá. Estava a ver que não me convidavas, pá. Que eu- Por acaso, quando tu mandaste a mensagem, eu digo, foda-se, finalmente, pá. Que eu ouço isto há tanto tempo, pá. Estava tanto de cá vir, pá. Devemos de repetir. Isto é aquela cena, como não há guião, eu como nunca faço este exercício, não sei se devo fazer este exercício ou não devo fazer. Se, por exemplo, aquele bloco no meio onde a gente falamos mais a sério, se vale a pena. Porque se a conversa vai por aí, seja na televisão, seja em podcasts, quando há um tema que realmente, a segunda vez que eu falei com o Miguel Vieira, há um episódio de Irritações onde passam assim ao de leve por um tema que é dinheiro digital. Podes gostar ou não gostar, mas vai ter implicações tremendas. O facto do dinheiro físico desaparecer, tocas num tema tão que vai ser importante. Fazes de conta que ele não existe e passas para outro, aquilo faz-me uma confusão do caraças. A nível de manipulação, vamos entrar no outro nível. É muito mais fácil manipular pela via digital. É muito mais fácil dizer o sistema está em baixo. Ah, mas eu queria levantar dinheiro, o sistema está em baixo. E agora? Ainda não sei que resposta é de dar neste podcast. Mesmo para quem consome, eu acho que o facto da conversa ter um decorrer natural, acho que eu pelo menos gosto, pá. Mas de facto às vezes acontece isso, que é um gajo quer mais sobre aquele tema, não é? E a conversa vai noutro sentido. As últimas palavras são tuas. Podes acabar da forma que quiseres. Ah, pá, Roberto, pá, quero-te agradecer pelo convite, pá. Gostei muito de estar aqui a conversar contigo e quando vieres cá acima, se um dia vieres cá acima, estás convidado para ir almoçar aí a uns tascos que eu conheço, espetaculares. Vamos aí, pá, que tenho gostas de frango assado, pá? Eu não sei se isto diz muito acerca da minha pessoa. Provavelmente o meu prato preferido.
Pronto, é isso, é isso. Há pessoal Gostas de com- tascas, não é? Assim, Gostas de tascas, não há é? pessoal com gostos muito requintados. Se for um frango assado bom, eu estou bem, não preciso de Pronto. mais nada. Exatamente, é isso, pá. És o meu tipo de pessoa, pá, é isso. Quando vies cá, pá, é só entrar em contacto e levo-te aí uma das melhores tascas aqui da zona e peço-te que faças o mesmo comigo, pá. Que Frango faças o assado com mesmo comigo. fartura, há frango assado aqui com É fartura. mais pequenino aí, não é? Sim, é pequenino. Mas é muito bom, pá. O pior frango que eu comi foi em Lisboa. Eu recordo deste. Foi uma amiga que me disse: Tu vais comer um frango muito bom. E eu disse: Tem atenção que eu venho da zona do frango assado. Eu Se é sei em que isto. Lisboa, não acredito em nada. Pois não. Olha que eu conheço frango assados mesmo muito bons. Era eu mais duas ou três pessoas. Houve uma pessoa que quase que vomitou. Porquê é que vocês apresentam isto às pessoas? Não têm vergonha de apresentar este frango às pessoas? Não, pá, eles lá em Lisboa, alguns até são boa gente, mas não para comer não é lá, pá. Cá no Algarve, sobretudo os ingleses, qualquer coisa eles acham a melhor cena do mundo. Um bitoque, Coitado. ui, ficam-se a espumar da boca. Mas o que é que Sim, sim. vocês comem no vosso país? Qualquer coisa que vocês comem, às vezes nem é nada especial, mas vocês passam-se da cabeça. O que é que Sim, vocês sim. andam a comer no vosso país, pá? Como é que um país Diz. como a Inglaterra que conquistou o mundo quase todo não tem um prato em condições? Pá, estavam entretidos a conquistar o mundo, estás a Oh, ver? se calhar foi por isso que eles saíram da Inglaterra. Não é para conquistar o mundo, vamos à procura de gastronomia. É que Sim, aqui não vamos, se pá. come nada. Sim, 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 é isso, é isso. Olha, portanto, Roberto, já sabes, pá, quando vies cá, mandas-me um toque, quando eu for aí, vamos comer um frango assado. É isto, é assim que eu quero acabar este meu episódio sobre com frango assado, pá.